Olá, aqui Ana Carolina Bolsoni e dessa vez eu não sou convidada, dessa vez eu convidei uma querida que tem o mesmo nome que eu, minha xará, e eu gostaria de apresentar para vocês essa querida que se chama Carol também, né? E Carol, para quem não te conhece, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco. Se apresenta primeiro, que eu quero entrar nesse livro aqui maravilhoso, que tem muita história aqui hoje. Pode deixar. Olá, eu sou a Carol Costa, eu sou autora do livro Mulheres Não Tem Que Chorar, sem antes entender a raiz do choro. E eu estou muito feliz de estar aqui no meu primeiro podcast. Adorei o convite, obrigada, Kai. E espero que seja uma conversa rica, cheia de detalhes que possam ajudar e muitas mulheres, e que seja maravilhoso. Sim. Eu tenho certeza que vai ser. Sim, será. Eu conheci a Carol através desse livro, né? Mulheres Não Têm Que Chorar Sem Antes Entender a Raiz do Choro. E é um livro que traz a biografia dela, conta essa história de vida, a qual eu me surpreendi desde o primeiro capítulo. É intenso, né, Carol? Muito intenso. Eu gostaria que você iniciasse falando do seu livro, como foi a sua infância, porque eu me arrepio aqui, foi intenso. Foi muito intenso. Conta um pouquinho, Carol, para quem não te conhece, como foi a sua infância, porque quem te vê hoje, quem te olha hoje, essa autora do livro, essa mulher bem-sucedida, essa mulher sempre com esse sorriso no rosto, porque foi assim que eu conheci a Carol, né? Sempre alto astral, sorridente, feliz, alegre, com uma energia positiva demais. Mas quando eu li o livro, eu falei, meu Deus, ela passou por tudo isso e como que ela consegue ter toda essa positividade? Porque é uma história bem... Não sei se seria a palavra pesada ou difícil. É pesada, bem Só que pesada. hoje eu te vejo com tanta leveza, com tanta alegria, com tanta harmonia. Então, eu gostaria que, para quem não te conhece, que você contasse um pouquinho sobre a sua história. Tá. Eu vou começar falando do porquê da escrita do livro, né, Ká? Que assim, não foi algo planejado. Eu nunca pensei em escrever um livro. Eu sempre adorei escrever, desde criança. As pessoas falavam, poxa, mas você escreve muito. Eu sempre escrevia cartinha. Na época da mensagem de texto, eu era aquela que mandava aquele monte de mensagem de texto. Então, eu sempre adorei escrever, eu sempre adorei ler. Mas nunca pensei, olha, um dia eu vou escrever um livro. Mas eu percebi que a nossa história, né, a nossa vida, as dores que a gente passa ao longo da vida, quando eu cheguei nos meus 29 anos, eu entendi que não era por acaso. Né? Não é possível que eu vivi tudo que eu vivi e acabou, ou então vou continuar vivendo coisas ruins, enfim, repetindo alguns padrões. E aí foi onde eu entendi que a minha história ela seria usada para ajudar outras pessoas, né? Pessoas, elas podem curar pessoas ou pessoas podem machucar pessoas. E eu decidi que eu seria uma pessoa que curaria pessoas, né? Então, daí parte a escrita do livro. Não é algo fácil, porque eu acho que fácil é a nossa vida do Instagram. Né? Sim, é muito fácil. Muito fácil. Essa vida é gostosa, linda. Esses dias fazia muito tempo que eu não vi uma amiga e aí ela me chamou para sair e ela falou assim para mim, nossa, seu Instagram é lindo. Aí eu falei, nossa, que legal, né? Eu recebi um elogio a respeito do meu Instagram. Mas a vida do Instagram ela é fácil, mas a nossa vida, né, desde do momento que a gente nasce até o momento que a gente morre, é muito difícil. Né? Só que eu decidi ser uma facilitadora de mim mesma. Né? Eu tive que decidir isso muito cedo. Quando eu começo a minha história falando sobre a minha mãe, né? Falo na verdade, sobre a minha avó, depois eu falo sobre a minha mãe. E aí, através da escrita do livro, eu já tinha entendido um pouco antes que alguns padrões da minha família estavam se repetindo, né? Das mulheres da minha família. Né? Através de alguns cursos, através de algumas imersões que eu participei, né? Porém, eu nunca tinha parado para pensar o quanto que era forte, né? O quanto que era muito igual. Não era parecido, não, era igual. Era igual. Era igual.
Verdade, Carol. E que interessante isso, você perceber repetindo esse ciclo, né? Porque é muito natural, muito comum hoje, devido à falta do autoconhecimento, as pessoas repetirem ciclos, Sim. né? Então, foi através também de todo esse autoconhecimento que você se percebeu repetindo mais um ciclo. Exatamente. E na escrita do livro, é aquilo que eu te falo, eu descobri que era igual. Né? Eu começo falando a respeito da minha mãe, eu acho que, graças a Deus, uma coisa que não aconteceu na minha vida foi não ter a presença da minha mãe. Eu tive a presença da minha mãe, mas minha mãe perdeu a mãe dela aos 9 anos de idade. Ela teve o pai, mas ela teve que sair de casa muito cedo, por conta que meu avô era alcoólatra, agredia, enfim, né, deixava muita coisa a desejar, e ela saiu de casa muito cedo e se tornou empregada doméstica ainda na infância dela. E aí, quando a minha mãe, ela teve o primeiro casamento dela, que foi com o pai do meu irmão, o meu irmão que hoje é falecido, né? Eu tenho alguns irmãos por parte de pai, vou chegar nessa parte, que é um pouco confuso, mas vou chegar nessa parte. Mas assim, a minha mãe, ela se casou pela primeira vez, e na verdade foi a primeira e única, né? O meu pai biológico, ela não foi casada. E aí, durante esse casamento, foi um casamento bem conturbado, né? Ele era também usuário de drogas, ele bebia, ele agredia. Ela foi ali, casou muito nova, acho que com 18 anos. Poxa, agora eu vou ter uma família, aquilo que eu sonhava em ter, que eu não tive na minha infância, agora eu vou constituir. E foi todo ao contrário, né? Que ela teve que lidar ali com o uso de drogas, com agressão física, psicológica. Com 2 filhos, né? Na verdade, um só, ela só tinha meu irmão tá. primeiro, né? Isso. E aí, quando o meu irmão tinha 4 anos, foi onde ela decidiu ir embora. Ela falou, não, pra mim não dá mais. Nem trabalhar, ele permitia que ela trabalhasse, né? Então, ela ficava ali refém de toda aquela situação. Só que quando ela saiu, né, sem eira nem beira, sem desempregada. E foi aí que ela começou, né, a buscar algumas opções para conseguir trabalhar e manter ela e o meu irmão. Conseguiu um emprego diferente, né? Ela saiu ela deixou de ser empregada doméstica e ela conseguiu um emprego como recepcionista, né? Certo. E aí, nesse emprego como recepcionista, ela conheceu o meu pai biológico. E aí ela acabou engravidando muito rápido do meu pai. Ela tinha o sonho de ter uma filha mulher, né? E uma coisa que acontece comigo também. Sim, exato. eu peguei Você essa pegou parte. isso? Pegou Uma menina, já uma tem menina, até nome, já né? tem até nome. Por quê? Tudo aquilo que faltou pra gente, eu percebo isso na minha mãe. Eu quero ter uma filha mulher. Ela, ok, se eu tiver um filho homem, ótimo. Minha mãe teve o meu irmão, ela amava o meu irmão, mas eu preciso ter uma vida mulher, uma filha mulher, porque aquilo que faltou para mim, eu quero entregar para minha filha, né? Então ela teve a tão sonhada filha, mulher. Sim. Só que com 8 meses ela descobriu que meu pai era casado. Ela simplesmente, meu pai ele era motorista, então ele viajava muito, quando vinha ficava ali na casa dela há pouco tempo, e aí ela achou uma correspondência no meio das coisas dele, e quando ele saiu, foi embora, falou que ia viajar, ela foi até o endereço. E aí, quando ela chegou lá, né, uma tia que já é falecida, não cheguei a conhecer, recebeu minha mãe ali com 8 meses de gestação. Ela falou, olha, não, ele é casado, a mulher dele está lá no fundo, mora na casa dos fundos, ele tinha 3 filhos só na época, né, com essa mulher, e tinha uma outra filha de uma outra relação. Ele é casado, a mulher dele está lá atrás, os filhos dele também, então sai daqui que você não... Gente, com 8 meses Com 8 isso. meses. E ali eu fico imaginando ela indo embora, né, daquele lugar ali, com aquela barriga, daquele tamanho, e ainda assim decidindo por ter essa criança, né, sozinha, literalmente sozinha. Quando eu nasci no dia 13 de novembro, uma sexta-feira 13, né? Imagino que esse dia, eu acredito, né, que para mim esse dia é um dia bem pesado quando cai na sexta-feira, né? E assim, eu imagino como que foi o dia, se teve toda essa questão, né, energética, mais ali a minha mãe indo para a maternidade, né? E chegando ali, simplesmente ela foi sozinha. Ela deixou o meu irmão com uma amiga e pegou a mala dela e foi para ter uma criança. Que coragem, né, Carol? Coragem. Que coragem. Que eu vejo como uma mulher que ela não tinha muitas opções, né? Porque sozinha já tinha um filho, grávida de uma filha, tendo que lidar com uma questão, a gente pensa nessas questões hormonais, né? Porque hoje em dia a gente tem tanto acesso à informação. Na época não. Na época não. Sim. E passando por toda uma situação de dificuldade financeira, né, emocional. Com certeza. E tudo isso passou para você, né? A gente sabe que alguns estudos
em relação a isso. Eu vi que você participou também de um encontro, agora eu me esqueci o nome do rapaz que você fez, que ele falou sobre a rejeição. O José Roberto Marques. Sobre o abandono, né? E Reich falava sobre isso também, sobre quando ocorre esse momento de dor enquanto a mulher está grávida, é uma forma de rejeição sem ser pela dificuldade que ela estava passando, Sim. tudo que ela estava enfrentando, né? Tipo, e agora eu tô grávida, o que que vai ser, né? E tudo isso acaba ficando no nosso DNA, nas nossas células. Eu falo que foi a primeira ferida que eu tive da rejeição. A gente vai chegar em outras partes, né? Mas eu entendo que ali a minha primeira ferida da rejeição e da traição, ela foi instalada ali. Sim, né? sim. Aquilo que eu absorvi da minha mãe. Sim, sim, com certeza. E como que foi para você? Tem uma parte do livro também que você fala. Teve um processo de rejeição por parte do seu pai, não o De registro, de registro. Exato. Mas que até o momento você não sabia que ele era seu pai de registro. Ele era o seu pai biológico, até então, na sua cabeça. Exatamente. Eu descobri aos 11 anos que ele não era o meu pai biológico. Como que foi para você esse dia, essa situação? Olha, Cá, a história até os meus 11 anos foi um pouco complicada, porque eu sempre senti que tinha um tratamento diferente, não só da parte dele, como também dos familiares, avós, tios, tias, primos, né? E até então, como eu sempre fui muito apegada à minha mãe, e existia ali um distanciamento entre minha mãe e a família, eu pensava, poxa, pode ser por conta da minha mãe. Mas ainda assim, eu insistia muito, né? Então, quando eu estava junto em uma festa de família, então eu sempre estava ali tentando chamar atenção. Né? Poxa, será que se eu dançar legal, alguém vai prestar atenção em mim? Será que se eu abraçar mais, alguém vai retribuir esse carinho, esse amor, esse afeto? Então, sempre foi dessa forma ali a infância, né? Por exemplo, eu não esqueço de uma festinha que eu estava ali dançando, e aí eu estava perto do irmão, do pai do meu irmão, né? No caso, meu tio na época, e aí ele falou da quantidade de sobrinhos dele, né? E aí, quando ele falou a quantidade, eu falei, eita, faltou alguém. E aí, eu inocente, eu falei, mas eu acho que ele me esqueceu. E veja, né, Carol, se a gente pensar pelo lado psicológico da situação, né, a autoestima de uma criança, ela é formada nessa fase, né? E o quanto essa criança ferida clamava por atenção, né? E o quanto que isso influenciou na sua vida adulta. Exatamente. Né? Porque hoje, quando eu atendo uma mulher que tem questões com a autoestima, eu sempre faço esse caminho da volta dessa infância. Porque, por mais que esta mulher tenha tido um pai e uma mãe presentes, não significa que ela tenha construído uma autoestima positiva, né? E o que muito me admirou ao chegar no final do livro, e até quando eu te conheci, de ver a sua alegria de viver, né? Porque poderia... Claro que você sempre mencionou o quanto a sua mãe apoiou você e o quanto ela demonstrava esse amor, carinho, afeto em todos os momentos da sua vida, né? Ou seja, não teve falta de amor, nem de apoio, nem de incentivo, né? Mas você tinha essa rejeição por parte de outros familiares, né? No caso do pai, que até então acreditava ser biológico, e da família, né? E o quanto que a sua cabecinha lá, quando criança, se esforçava para tentar agradar as pessoas. Exato. Até hoje as pessoas falam para mim que eu sou, mas você quer agradar todo mundo, mas você é muito boazinha. Eu falo, hoje eu entendo, não é que eu sou boazinha, não é que eu quero agradar todo mundo, é que eu tenho isso inserido dentro de mim desde a minha infância. Eu tinha essa necessidade de agradar, de amar, para falar, poxa, será que se eu fizer assim eu vou receber de volta? Né? Mas é porque nós, quando adultos, as nossas reações, elas são baseadas todas, né? Todas nessa infância que a gente teve. Então, você imagina, se você passou por esse processo de rejeição por parte dos familiares ou do pai, né? Teoricamente, você milenizou desta forma e aí você acaba na fase adulta, é como se recorresse lá àquela infância, buscando por esta atenção, por esse carinho, por esse afeto, por esse amor, né? Tipo, eu estou aqui, me percebam, me olhem, né? Exato. Mas o quão bonito é quando a gente busca o autoconhecimento, né, Carol? Porque se você não tivesse buscado,
eu viveria com essa dor aqui sendo mastigada dentro de mim até o fim da vida. E assim, a minha vida ia ser curta. Sim. Ia ser muito curta, porque hoje eu falo, cara, se eu tivesse feito isso, né, guardado isso dentro de mim, não tivesse acessado, eu poderia ter um câncer muito cedo. Sim. Hoje em dia, o câncer, de onde que vem o câncer? Né? São de trauma, são de dores, são de falta de perdão, mágoa, tudo isso. Né? Então, tudo isso que a gente acumula traz doenças, não só o câncer, claro, mas traz doenças pra gente, todas as doenças. Né? As doenças, elas se instalam depois de muitos anos, né? E de muitas coisas que não foram elaboradas, né? Então, o quanto que... Sabe que às vezes eu vejo as pessoas tomando diversos medicamentos e num estilo de vida assim sedentário ou que esteja prejudicado, e quando vem a doença é como se fosse algo natural, né? Pela idade, por algo que aconteceu, ou algo que vem de família, né? Você tem a diabetes, a pressão alta, e não, porque o meu pai tem, porque a minha mãe tem, porque não sei quem tem. Gente, até quando esse ciclo? Até quando as pessoas se responsabilizam as outras por ter alguma doença? Né? Mas é tudo falta do autoconhecimento, né, Carol? Exatamente. E quando, lendo assim o seu livro, eu estava vendo, né? Em cada capítulo, você tem um questionamento, né? Por que isso aconteceu comigo? Né? Sempre um questionamento. Por que Deus permitiu que isso acontecesse? Eu quero encontrar uma resposta. E se a gente analisar, né? Eu que adoro analisar as coisas. Se a gente pensar, né, Carol? As coisas... muitas coisas que acontecem com a gente também servem para ajudar outras pessoas, né? Por quê? Quando você foi buscar em pessoas, em Tiago Brunet foi um, né? Sim. Qual foi a história de vida dele, né? O que ele passou, o que ele transmitiu e hoje quantas pessoas ele ajuda? Exatamente. O quanto que a sua história, quantas mulheres também passam. Exato. E quando a gente chegar na parte dele, assim, você vai ver o quanto que a história dele, apesar de ele ser homem, se conecta com a minha, e foi ali o divisor de águas, onde de fato eu vi ali Deus falando para mim, Deus da forma como cada um compreende, claro. Sim. Mas assim, da forma quando eu vi ali Deus falando para mim, é agora. Ou você se desliga desse passado, né? Ou você entende que você só vai carregar aquilo que vai ajudar outras pessoas, mas não vai mais te matar, não vai mais te ferir, não vai mais te machucar. Ou então, nem eu tenho mais o que fazer por você, menina. Sim. Né? Então, assim, eu fui obrigada a colocar ali, né, a casa em ordem, a organizar as minhas gavetas interiores, porque já não dava mais. Chegou no ápice, né? E a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. E tem até uma frase que você usou, que eu também uso, que é quando a dor é muito grande, a pessoa muda, né? Exato. Quando a dor é muito grande, a pessoa muda. Tem que tomar alguma atitude. Exatamente. Sair de qualquer lugar de vítima, mas entenda a vítima como ela tem voz, né? Exato. Então é possível sair desse lugar, possível, né? É possível. E Carol, fala um pouquinho mais pra gente. Quando você então descobriu que ele não era o seu pai, como que foi daí pra frente? Como que foi pra você? Até chegar nessa parte da descoberta, né, foi bem dolorido, né, antes, porque a gente estava vindo de uma situação bem complicada de vida, né? Então, assim, a minha mãe, quando ela tentou ali, depois que eu nasci, ela tentou abrir uma escolinha infantil, cuidar de crianças. Eu vou ficar próxima dos meus filhos, vou ajudar outras mães que talvez não tenham com quem deixar os filhos, porque às vezes ela levava a gente para o trabalho dela. Então, estava ali com aquele sonho perfeito no coração, fez e deu errado. Então, assim, as portas abriram-se e as portas fecharam-se. E aí, quando isso aconteceu, ela entrou numa crise que hoje eu entendo como uma crise depressiva muito, muito grande, né? No passado era, é frescura, né? Levanta e vai trabalhar, vai fazer uma faxina. E não é bem assim, né? O emocional dela estava muito abalado. Nós somos despejados, né? A minha mãe saía de porta em porta, com sacola, pedindo comida para alimentar os filhos, para poder dar comida para as crianças. Os pais, né, alguns não estavam pagando, mas enfim. Então, foi algo bem complicado. Fomos para a casa do meu avô, só que o meu avô continuava ali no alcoolismo, né? Então, muitas vezes a gente ficava do lado de fora, porque se a gente entrasse, era cair um tijolo de lá de cima, sempre xingando, sempre brigando. Então, era uma coisa, assim, bem conturbada.
E aí, o pai do meu irmão pagava a pensão só pro meu irmão, né? Eu nunca entendi, nunca entrei nesse mérito, nem sabia na época. E aí, assim, o mês tem 30 dias, eu falo isso no livro, o mês tem 30, o dinheiro dava pra gente comer durante 15, e os outros 15 era algo bem complicado, né? E assim, o complicado que eu digo, não é só sentir, não é, às vezes tinha para comer, não tinha para comer, né? Não tinha comida. E hoje eu paro para pensar assim, para refletir, eu falo, gente, como que eu vivi isso lá atrás, né? Eu sei que hoje as pessoas não acreditam na fome absoluta mesmo. As pessoas acham que a fome está só lá na África, e não é. Você chegou a falar que você tomava água para não sentir fome e que o seu irmão falava, seu irmão e a sua mãe falava que você era mais fraquinha. Então você Exato. tinha, até quando eles dividiram o pão, que ele achou uma moeda na rua e ele conseguiu um pão. Exato. E que você tinha que comer 2 porque Exato. você era ele conseguiu comprar 4. Né? E aí, assim, nós estávamos numa situação que nós estávamos há 3 dias sem comer. Né? Durante esse tempo onde a gente não tinha dinheiro, existia uma casa de freiras no bairro, e meu irmão ia sempre lá com um potinho, conseguia comida, trazia, a gente dividia e comia. Só que chegou um tempo que ele ia lá, e aí a fila estava muito grande, chegava um momento que não tinha mais comida, ele voltava para casa, né? Ficava naquele sol. E aí, quando a gente ficava ali, né, sem comer, conversando, brincava, dormia, acordava e não tinha comida. E aí, esse percurso durou ali 3 dias, né? E quando eu falo dessa questão da água, só abrir um parênteses aqui, né? Eu acho que quem, de fato, um dia... A gente fala hoje, por exemplo, eu tô com fome. Cara, beleza. Fome é você tá com vontade de comer alguma coisa, tá sentindo ali. Mas a escassez, o você não ter nada, é de fato a dor da fome. A fome, ela traz uma dor. Tanto que hoje, se um dia eu tiver com fome, nunca fala pra mim... isso já aconteceu. Uma vez, numa viagem, eu tava com um amigo, né? E tava uma galera, e eu tava com fome. E aí, eu falei assim, gente, tô com fome. E não tinha nenhum lugar pra gente pedir alguma coisa pra comer. E o pessoal falou, tá com fome, bebe água. Carol, eu fiz assim, ó. Falei, não. Eu pensei comigo, falei, não. Se qualquer pessoa que, de fato, já sentiu fome, se essa pessoa, ela tá com muita fome, ela tá dias sem comer, se ela toma água, a dor é física. Esses ossos aqui, eu sempre fui muito magra, né? Então, esses ossos aqui, eles parecem que tá sendo corroído. É algo muito. Então, assim, gente, a fome, eu acho que não tem nada que se compare, né? Não tem. Sim. E aí, depois de um processo como esse, o que minha mãe fez? Minha mãe falou, não dá mais, eu vou levar vocês para casa do pai de vocês. E aí, nós fomos andando, né? Na Zona Norte, mas um percurso muito grande. Saímos do Jardim Peri até a Brasilândia, né? Nós fomos andando todo aquele percurso, né? Depois de comer minha mãe um pão, meu irmão um pão e eu 2 pães. E nós fomos andando e ela deixou a gente lá. E ela falou para ele, eu não sei quando que eu venho buscar, vou tentar dar um jeito na minha vida e vamos ver no que vai dar. E aí deixou a gente, foi bem difícil, né, ver minha mãe indo embora, porque eu falei, poxa, pode ser que um dia a gente volte lá e minha mãe esteja morta, morreu de fome, né? Não sei. E aí ficamos lá. Só que aí começou uma briga, uma discussão, enquanto a gente estava lá, onde a esposa do pai do meu irmão não queria que a gente ficasse. Né? Porque, como assim? Né? Eu tenho 2 filhos, você está trazendo 2 filhos e ainda está trazendo uma bastarda. E aí eu, criança, assim... Essa palavra ficou também... Ficou, porque era nova para mim. Era muito nova. Eu falei, mas o que é bastarda, né? Eu fiquei pensando, né? O que será que é? E eu perguntei para minha irmã. Meu irmão falou, nada, esquece. Eu tinha 11 anos. Nada, esquece. E aí, tá. E aí, quando foi de manhã, aí a discussão foi muito feia. Quando foi de manhã, a gente conseguiu comer. Nós tínhamos, acho, tomado um café da tarde, jantamos. Aí, de manhã, ele falou assim, Carol, vamos embora. Vamos embora, a gente vai ficar com a nossa mãe. A gente já comeu, sim. Vamos embora. E aí, nós fizemos o mesmo percurso para ir embora. E aí, nesse caminho, a gente acabou encontrando uma casa de uma tia, né? Na verdade, uma prima da minha mãe. E aí, a gente falou, vamos lá na casa da Neuza. Nós fomos na casa dela. E aí, a gente comemos de novo, conseguimos. Ela deu a gente contou o que estava acontecendo, ela deu um dinheiro para a gente foi para casa e levamos para minha mãe, enfim. Só que nesse período, nós já estávamos sem energia, né? Nós estávamos sem energia elétrica, porque nós ficamos 9 meses, literalmente no escuro. A Eletropaulo cortou a luz no poste, porque minha mãe não deixou entrar para cortar no relógio, eles tiraram no poste. Estávamos sem água também, a gente ficou um tempo, né, sem água. O que mais? Era tudo acontecendo ao mesmo tempo. Sem água, sem alimento, sem luz, sem água. Com fome. Né? Com fome. A minha mãe, a gente ia num parque próximo, né, no Horto Florestal, para quem conhece a Zona Norte. Nós íamos lá, a gente fazia umas 5 viagens por dia com aquele monte de garrafa PET para conseguir ter água para comer, para tomar banho. Né? Eu tomava banho gelado, ou então tomava banho de canequinha quando estava muito frio.
E aí nós estávamos sem gás também, né? Quando nós levamos o dinheiro. E aí minha mãe pegou uma lata de tinta e foi ali onde ela fez o macarrão e a gente conseguiu ali, né, comer. Ela ficou super feliz que a gente voltou, né? Ficou preocupada, mas ficou feliz ao mesmo tempo. E as coisas foram, né, seguindo. Só que aquilo ficou dentro de mim, mãe. Né, o que é uma bastarda, né? E aí eu sempre fui uma pessoa, desde criança, né? Sempre fui muito incisiva, né? Não, quero saber. Né? Aquela coisa assim, mas por que o céu é azul? Por que... Eu sempre quis uma resposta. E aí ela viu que não ia dar muito certo e ela sentou comigo e me contou a verdade, né? Toda a história de quem, de fato, eu era filha. E aquilo, para mim, assim, foi eu posso dizer que foi a segunda ferida da traição. Porque eu me senti traída, eu era uma criança, mas eu me senti muito. Eu lembro que, eu acho que eu não falo sobre isso no livro, mas eu tinha o meu melhor amigo da infância, né? E aí depois eu fui contar isso para ele. Eu falei, Felipe, olha só o que aconteceu, o que minha mãe me contou. E ele falou que ele já sabia. Porque a mãe dele, o bairro, todo mundo sabia, né? Ou seja, você foi a última Nem a saber. O meu melhor amigo da infância me falou. Ele falou assim, minha mãe já tinha me falado. Eu falei, Felipe, você nunca me falou. Então, assim, foi muito... Foi uma sensação, assim, que cara, eu não desejo para ninguém. Né? E dali começou assim, eu acho que o meu comportamento, né, ele mudou muito com a minha mãe, na escola, né, era algo bem, foi uma ferida muito grande. Mas, como se não bastasse, né, como podia, tudo um dia ela pode piorar, né? E aí, numa outra situação, né, que eu fui para casa do pai do meu irmão, né, isso passado um ano, no meu aniversário, né, ele me deu um presente, né, e eu falei, poxa, que legal, eu ligava, depois que eu descobri, eu ligava muito para ele, eu quis me aproximar um pouco mais, eu ligava no trabalho, mandava uma cartinha no Dia dos Pais, ele nunca foi numa festinha, mas aí quando tinha, nunca foi, né, só que eu sempre fazia o presentinho, fazia a cartinha e falava pro meu irmão, quando meu irmão fosse, para levar, porque meu irmão ia mais para lá. Né? E aí ele acabou me dando uma atenção assim no meu aniversário, eu falei, nossa, acho que tá fazendo efeito, né? Então é isso, o negócio é o amor. E aí, um dia... Aí eu falei pra ele que eu queria ir pra lá. Eu falei assim, poxa, eu quero passar o meu aniversário lá. E aí eu fui, né? Só que aí, esse dia, foi o dia, assim, que eu posso dizer que foi o dia que mudou toda a minha história, né? Que eu acho que depois de tudo... Eu cheguei ali, eu estava feliz, né? Eu estava contente. Eu lembro que a esposa dele, ela foi ficar com uma irmã que estava no hospital. Eu tinha outros irmãos, né? No caso ali, que era uma irmã mais nova, um outro irmão mais novo. E o meu irmão saiu, já estava adolescente, eu devia ter 12, meu irmão 16. Então, ele já estava adolescente, saiu com a namorada, com os amigos. E aí, eu dormia num sofá-cama na sala, né? E aí, ali, foi onde eu vivi, né? Um episódio de abuso sexual durante a minha infância. Né, da pessoa que eu achava até 11 anos antes, né, do fato, né, que era o meu pai. E aí onde eu achei que tudo aquilo que eu estava fazendo estava sendo refletido em algo bom, né, onde eu iria receber tudo aquilo que eu achava que eu queria, né? Porque a criança, né, Carol, quem é o primeiro amor de uma criança, né? É a mãe e o pai, são figuras muito importantes, né, de poder, de amor, né? É uma idealização, é uma projeção, né, de amor. Exatamente. E, de repente, além de descobrir que o seu pai não era o seu pai biológico, tinha uma outra pessoa, ainda passar por uma situação como essa. Exato. E, assim, é uma violação muito brusca, sabe? Eu acho que, independente de idade, né? Mas quando a gente fala de uma criança, eu acho que independente de eu ter corpo ou não ter, mas, assim, eu nunca tive. Eu sempre fui muito magra, eu nunca tive seios, eu nunca... Enfim, eu era uma criança, assim, normal. Eu gostava de brincar, eu gostava de dançar, eu gostava de ser feliz. Uma criança. Exato, uma criança. Era isso, independente das circunstâncias. Era o que eu gostava de fazer. Né? E, assim, diante daquela situação ali, eu acho que eu só tive como... A primeira pessoa que eu chamei ali foi Deus, para aquele momento. Né? Eu sempre, desde criança, eu sempre tive uma fé muito, muito grande. Foi passada da minha mãe, uma das heranças maiores que eu tive da minha mãe foi a fé. Né? E ali, naquele momento, eu chamei Deus, porque eu falei, o que está acontecendo? Né? O pai que eu achava que era meu pai não é meu pai. O pai que é meu pai, eu não sei quem é. E o que eu achava que tá fazendo isso, o senhor que diz que é meu pai, que é Deus, e diz que é meu pai, também não está aqui agora. E agora? Me confundi toda. Né? E, assim, foi uma dor muito, muito,
muito, muito forte. Né? E, assim, passar a noite ali, né, com medo, quando ele se afastou, né, de mim, e passar uma noite ali com medo, pensando que a qualquer momento aquele homem poderia voltar e aquilo poderia continuar, e, enfim, foi uma angústia muito, muito, muito forte. E quando meu irmão chegou, era por volta de umas 4 da manhã, né, ele foi dormir e eu continuei quieta, mas de manhã, quando ele acordou, a primeira coisa que eu fiz, né, foi falar. Eu nunca escondi, né? Eu falei pra ele e meu irmão ficou desesperado. Eu vi, Carol, que coragem, né? Porque você é uma criança, eu vi que você contou pro seu irmão, contou pra sua mãe. Contei pra minha mãe. Porque eu fui embora no mesmo dia, meu irmão falou, você vai embora daqui. Ele falou assim, eu tenho dinheiro, você vai embora. Ele falou assim, a hora que eu conseguir. Foi a primeira vez que eu andei de ônibus sozinha, peguei, ele me explicou como que eu fazia, chegava no terminal, do terminal eu pegava outro ônibus pra casa. Eu sempre fui muito esperta, né? Mas, ao mesmo tempo que eu fiz isso, né? Ele foi de manhã, me levou até o ponto, né? Eu não via as pessoas, né? Isso era bem cedo. Ele me levou até o ponto, me colocou no ônibus. E ele falou, se eu não conseguir dinheiro, depois eu passo por baixo. Na época era fácil, né? Passar por baixo da catraca. Tinha isso, exato. né? Ele falou assim, mas eu vou ficar aqui, né? Enfim, eu quero falar com ele. Foi horrível, né? Foi algo bem horrível. Sim. E aí eu fui embora. Só que assim, durante o período que eu tava no ônibus, eu lembro que eu ficava no último banco, assim, né? E aí eu ficava assim com a perna pra cima, né? E eu chorava. E aí eu ficava com medo. Eu falava assim, gente, eu preciso parar de chorar, porque pode ser que alguém chegue perto de mim. Qualquer pessoa que chegasse perto de mim ali, eu tinha medo. E aí eu enxugava as lágrimas e ficava ali, né? Esperando chegar. E a cada ponto que parava, eu falava, gente, eu quero chegar na minha casa, eu quero chegar na minha casa. E aí cheguei no terminal, peguei outro ônibus, fui pra casa. E aí chegando lá, falei pra minha mãe, né? E minha mãe, hoje as pessoas se questionam, poxa, mas tinha que denunciar, tinha que isso. Mas antigamente era diferente. Sim. Né? Eu acho que eu falo no livro que minha mãe, desde os 14 anos, ela viveu uma infância fugindo também de abusadores. Porque ela morou em casas onde ela sofreu abuso, ela participou de várias situações onde isso também aconteceu. E aí, quando de repente ela viu a filha dela, né, ali na mesma situação. E aí, assim, cara, a gente se abraçou e o que ela podia fazer, que para mim foi maravilhoso, né? Ela fez, que foi me afastar, né? Foi um afastamento que foi dolorido, porque existia amor, existia... E eu queria arrancar aquilo e eu falava assim, mas como? Né? Porque era difícil. Até entender todos os sentimentos, né? Exato, exatamente. E aí, pós isso, né? Eu já tinha menstruado, né? Eu já era mocinha, né? Que falava na época, virou mocinha. Até hoje, né? Até hoje, cara, fala. Até hoje. E aí, assim, muitas coisas aconteceram pós isso, né? Também, eu lembro que eu fui para a escola, depois eu fiquei um tempo sem ir na escola, e aí depois eu voltei na escola na época das provas, né? Eu falei, não, preciso voltar para a escola, minha mãe me deixou em casa um tempo, e aí eu fui para a escola, e aí só que não tinha absorvente. E aí minha mãe, eu falei, mãe, mas eu preciso ir, eu não posso deixar de fazer as provas. Eu sempre tive o sonho de terminar a escola. Eu queria falar, cara, eu quero terminar a escola, porque terminando a escola eu sabia que estava próximo de eu poder trabalhar, de viver uma vida diferente, que era o meu foco. Independência, né? Exato, exatamente. Eu falei, mãe, não posso faltar. E aí minha mãe costurou um monte de paninho, assim, as pessoas... Hoje se fala da pobreza menstrual, né? Sim. E isso, de fato, existe, né? Eu falo que eu sou prova viva que isso existe, gente, isso é muito sério. Poxa, hoje Carol, eu consigo enxergar o quanto que essa é uma pauta importante e as pessoas minimizam, né, esse assunto. Mas eu tenho essa lembrança de minha mãe costurando ali os paninhos no saquinho do mercado, né, e eu colocando aquilo para ir para a escola. E consegui fazer as provas, graças a Deus, só que no final das provas os paninhos não foram suficientes, né? E aí, como que eu estava ali? Toda suja de sangue, a cadeira suja de sangue, e eu tendo que esperar as pessoas saírem para o intervalo para eu conseguir levantar, né, e falar para a professora, e a professora me dar um pano, eu me cobrir, e aí a escola me liberar, porque precisava dos pais, só que eu não tinha telefone em casa, não tinha celular, e graças a Deus as pessoas olharam e falaram, não dá, eu morava muito próximo da escola, me liberaram e eu fui para casa, né? E assim, mas algo que era muito ruim, que foi uma sequência ruim de fatos, Sim. Porém dali, cara, eu tirei uma força. Eu tinha 12 anos. Eu tirei uma força assim tão grande, porque o meu irmão, ele voltou de lá e ele também ficou um bom tempo sem frequentar a casa do pai dele. E aí aquilo trouxe uma força não só para mim como para ele também. A gente precisa fazer alguma coisa, né? Sim. E um dia ele voltando da escola, a gente estudava na mesma escola, eu à tarde, ele de manhã, ele viu uma placa de que precisava de gente para entregar folheto. E ele falou, eu vou lá. E aí ele foi. E aí chegando lá, ele conseguiu ali o primeiro emprego dele. E começou a entregar folheto no Farol. E aí, depois, eu decidi começar a ir com ele também, aos finais de semana, né? E ali foi onde a nossa vida começou a mudar.
né? E eu falei assim, cara, eu nunca mais vou passar por isso. Carol, eu falei, eu nunca mais vou passar por isso. Eu já, claro que teve outras situações, mas quando a gente fala, eu falo assim, cara, que humilhante. Foi uma situação muito humilhante para mim. E eu decidi naquele momento que eu nunca mais iria passar por isso. Sim. E pensar, né, Carol, quando eu te conheci, a imagem, né, que você transmite, que você passa, volto a repetir. A Carol, ela sempre se demonstrou uma mulher muito forte, muito, tipo, poderosa, uma mulher com uma autoestima boa, positiva, todas as qualidades, né? E até numa conversa que a gente teve, tô indo tomar um café, você lembra que você falou assim, que você liderava um grupo, né, no seu trabalho. E até você falou assim, nossa, eu sou toda assim, ó, boazinha, eu falo mansinho, mas lidera um monte de gente, as pessoas às vezes têm até medo. E eu falei, nossa, Carol! Eu falei assim, caramba, né? Com essa vozinha meiga, suave, toda bonitinha. Se você ouvir um áudio dela, é todo meiguinho, né? Oi, cara. Alguém da minha antiga equipe ouvir isso aqui vai falar, é uma fraude! Oi, cara, tudo bem? Eu falei, meu Deus, lidera um monte de gente. Trabalhou em grandes empresas. Então, assim, quem conhece essa Carol não tem dimensão, né, do que você já passou. Porque até tem uma parte que eu li referente ao seu trabalho, aonde você se perguntava por que as mulheres chegavam em você e falavam, como que você está nessa posição e eu não tô? Porque, que parte que você me passou que eu não vi? Como uma competição. Exato. Gente, exato. Então, assim, hoje você contando a sua história, né? Quem tiver a oportunidade, leia o livro para entender da onde que veio toda essa força, da onde veio toda essa garra, essa determinação em fazer acontecer. Exato. Eu não tive opção. Eu falo que eu não tive opção. A única opção era ficar lá, né, vivendo a vida que eu vivia, vivendo a dor que foi me trazida durante a minha infância, ou eu tinha a opção de sair dali. Eu não tinha certeza de nada. Eu tinha certeza de que eu ia entrar na faculdade, que minha vida iria mudar? Não. Eu tinha certeza que eu iria começar a trabalhar muito cedo, né, com 12 anos de idade, e minha vida ia mudar? Não. Só que se eu não fizesse algo... Porque a sua vida foi de incertezas, né, Carol? Você vivia sem saber o dia de amanhã. Exatamente. Sem saber se você ia ter o que comer, sem saber como que ia ser, se a sua mãe ia conseguir um trabalho ou o seu irmão ia conseguir alguma coisa. Então, sempre foi uma incerteza, né? Exato, exato. E assim, cara, só que eu acho que dentro da incerteza, aí é onde eu colocava fé. Uhum. Porque o que eu falo da fé? A fé é aquilo que você não vê. Aquilo que você não vê, mas você sente. Né? Você tem certeza de algo que queima ali no seu coração. Então, eu pensava, eu falava assim, poxa, eu consigo sair daqui. Eu só preciso dar o primeiro passo, desde muito nova. Carol, mas como que faz para ser assim? Não sei, eu não tenho receita pronta. Eu não tenho. O que eu tenho aqui hoje é o meu livro. E eu tenho a minha história. Né? E eu consigo dizer quais foram os movimentos que eu fiz para sair do lugar de onde eu estava. Né? Então, assim, eu acho que tudo na vida é questão de movimento. Não é fácil, porque do lugar que eu vim, é difícil você encontrar uma automotivação. Né? Sim. Então, a minha motivação sempre foi a minha dor e a história de outras pessoas próximas também. Né? Eu vivi num contexto de favela, eu vivi num contexto onde eu olhava para as pessoas e eu falava assim, poxa, essa vida eu não quero. Eu sempre estive no meio de pessoas mais velhas, então eu falava assim, poxa, eu não quero essa vida, essa eu não quero, essa eu não quero. E aí eu assistia muita televisão, assistia muita novela, né? Que era o que tinha na época, né? Depois que a luz voltou, né? Que quando meu irmão começou meu irmão, ele começou nos folhetos, eu fui trabalhar com ele. E aí depois ele foi trabalhar na empresa de todos, que era uma empresa de todos. Tá. E eu continuei entregando os folhetos. Esse meu melhor amigo da infância veio trabalhar comigo, né? Então, ficamos nós dois nos folhetos. E meu irmão foi trabalhar com o Rapaz do Toldo. E aí, quando o Rapaz do Toldo descobriu que nós vivíamos, né, sem energia elétrica, e aí fez o famoso gato, né?
O famoso gato. Só que assim, um gato no poste. Não foi um gato no relógio, não. Foi um gato mesmo, um miau. Puxou de um poste ao outro, né? Porque ele falou, poxa, como, né? Sim. Até quando isso? E assim, eram várias contas, enfim, era uma situação bem complicada. E não, na Sabesp nós conseguimos um parcelamento, mas hoje é Enel, né? Mas na época era Eletropaulo. Na Eletropaulo a gente não conseguiu. Então, assim, e ali depois que a energia voltou, então a gente tinha pelo menos a televisão, né? E a televisão sempre me inspirou muito, a televisão sempre me fez sonhar muito, né? As pessoas falam às vezes mal da televisão. Eu acho que assim, tudo tem seu prós e seu contra. Depende do que você... sempre depende da perspectiva que você olha, né? Porque se a gente pensar que era uma criança, uma adolescente que não tinha luz na sua casa, não tinha condições e que nós estávamos numa época que nem tinha internet e que novela era uma coisa muito boa de se assistir, né? Naquela época. E quando você teve a oportunidade de ter luz, olha a oportunidade que você tinha de assistir. E outra coisa, né, Carol? O quanto que também você assistir, sempre, olha como é sempre pelo ângulo que a gente vê. Você assistia, então você visualizava e projetava um futuro. Hoje, quando eu vivo coisas que eu sonhei lá atrás, eu falo assim, caraca, deu certo. As pessoas falam muito da lei da atração, e eu acredito. Né? Eu acho que, assim, você é uma co-criadora. As pessoas não sabem co-criar, a gente não sabe. Ou tem gente que co-cria, mas não sabe, né, o que é co-criar. É essa visualização, é essa projeção. Só que, além de visualizar, tem muita gente que fala assim... ou pessoas que fazem um Ho'oponopono, né? Que é o mantra do sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Ou pessoas que pensam positivo e falam assim, nada acontece. Mas, meu bem, não vai acontecer. Pensar positivo não adianta. É sentir. Tem que sentir. Porque no nosso coração, né? A gente sente essa vibração. E é isso que manda essa energia para co-criar. E assim, a gente precisa sentir e as nossas ações, elas precisam estar de acordo com aquilo que a gente sente. Exatamente. Não adianta ficar sentado aguardando, né? Não adianta, não adianta. E isso nunca fez parte de mim. Né? Eu sempre fui uma criança também muito cheia de energia. Né? Sim. Então, dentro dessa minha era assim, até hoje, era criança, adolescente, jovem e adulta, eu sempre tive muita energia. Então, assim, não, tá bom, peraí, deixa eu mudar, deixa eu tentar outra coisa. É claro que sempre existiram e existem até hoje momentos onde eu falo, cara, não vou fazer nada, né? Agora eu vou respeitar, hoje muito mais. Antes eu não me respeitava, eu sempre vivi numa velocidade tão grande. Né? E eu acho que há 1 ano atrás eu aprendi a respeitar o meu tempo, os meus momentos, às vezes as minhas bads, né? Que é normal, né? Acontece. Eu acho que eu aprendi a respeitar o meu ciclo menstrual, que eu percebo... a gente vai falar disso. Vamos falar depois. A gente pode voltar depois para isso. Mas eu aprendi a respeitar o meu ciclo menstrual, porque antes eu não respeitava enquanto mulher. Eu mudo muito durante esse período e eu me julgava. Eu me julgava o tempo todo. Eu falava, meu Deus, eu sou uma bruxa. Meu Deus, eu posso matar alguém um dia, mas eu não quero treinar, eu não quero... E hoje eu falo, sim, exatamente. Hoje eu não quero. Hoje eu não quero. Vou respeitar. Eu não vou. Eu estou no meu ciclo menstrual, eu não vou treinar. Eu estou no meu ciclo menstrual. As pessoas precisam me entender, né? E eu deixo claro, eu não tenho problema de falar isso, gente, Carol, mas a gente já vê na sua história... falando do ciclo menstrual e trazendo a história da sua mãe, da sua avó, o quanto tem uma honra desse lugar, né? O quanto tem uma honra desse feminino. Faz um tempo que eu tenho estudado e aprofundado no ciclo feminino, no sagrado feminino, para trazer, para levar essa informação para as mulheres. Por isso que é muito bonito ver uma mulher reconhecendo o seu ciclo. Porque nós fomos ensinadas que uma TPM é uma tensão pré-menstrual e que é um momento que você está irritada, nervosa, alguns falam que você está louca e por aí vai. E, na verdade, é um dos momentos mais sensíveis e intuitivos da mulher. Mas a gente toma decisões de uma forma tão diferente. Exato. Assertiva. Exatamente. Com a emoção equilibrada. Exatamente. Mas como que
a gente foi ensinada, né? Que é o momento assim, que você tá tensionada. Exato. Que você está problemática. Exato. Eu tinha medo de tomar decisões nesse período. E hoje não, eu falo, não, esse é o período de tomar decisões. Eu sou uma pessoa que eu sou, tem que equilibrar razão e emoção. Eu sou muito emoção. Só que esse período é o período onde eu tomo mais razão, né? E eu brinco que eu falo que a mulher, ela tem só 15 dias de paz no mês. Porque a gente tem ali, vamos pensar, 5 dias mais ou menos da TPM, aí a gente tem 5 dias do ciclo menstrual e eu tenho 5 dias ovulando. Então, o quanto que a gente muda durante esses períodos? Aí que tá, Carol. Olha que incrível, né? Eu até sumi um pouquinho do Instagram de tanto que eu estou me aprofundando. Tô criando um e-book agora para levar para as mulheres, para ensinar isso. De todos esses estudos que eu tenho feito, né? E o quanto isso é uma autodescoberta, uma ferramenta de autodescoberta. As mulheres não fazem ideia do quanto você entender o seu ciclo menstrual te ajuda em tomar decisões, em começar uma nova rotina, ir para a academia, iniciar uma dieta. Sim, o ciclo menstrual ajuda até nisso, porque tem momentos que você não está afim, realmente, e tem outros momentos que você está disposta. Exato. Então, a mulher, ela é como a natureza, nós somos cíclicas. Olha as fases que tem a natureza, né? O outono, a primavera, o verão, o inverno. Assim somos nós. Nosso ciclo menstrual, se nós formos comparar, é cíclico. E nós somos cíclicas, não é? Tem momentos que você está mais intuitiva, tem momentos que você está mais introspectiva, Exatamente. Tem momentos que você está extrovertida. Exatamente. Que bom, Carol, que você... Sim. Eu fico muito feliz de entender. Depois a gente vai conversar mais sobre isso. Sim, depois nós conversamos mais sobre isso. Porque isso daria assunto para um outro podcast. Exatamente. Mas, Carol, entrando no assunto das mulheres e dessa honra que eu percebi nesse livro inteiro, que você... Essa honra à sua mãe, honra à sua avó, essas mulheres, você falou até de períodos mais antigos. Quando você começou a sua carreira profissional. Sim. Como que foi isso para você? Como que você iniciou? Porque eu vi que você foi subindo, e aí você liderou equipes, e daí tinham pessoas que desacreditavam que você estava lá, pensando, como que você me passou? Aonde que você me passou e eu não vi? Eu não percebi. Exato. Uma competição que eu falo que é a competição da pessoa com... Eu não estava em competição com ninguém. Eu vivi uma vida competindo comigo mesma, né? Isso. Vamos lá, Ká. Depois de todo esse processo, eu comecei a minha trajetória profissional. Eu gosto muito de falar que eu comecei a minha trajetória profissional no Farol. Eu aprendi muito ali, né? Eu sempre fui uma pessoa desinibida, mas ali eu aprendi muito mais. Eu aprendi o quanto que o sorriso ele é importante. Quantas vezes as pessoas estavam com o vidro do carro fechado e um sorriso que eu dava fazia com que a pessoa abrisse e pegasse o folheto que eu tinha para entregar, né? O Farol me fez sonhar. O Farol ele me fez tanta coisa boa, né? E hoje eu moro na avenida onde eu comecei entregando folheto. Olha só. E um dia eu tava ali, aí vou só abrir esse parênteses também. Um dia eu sentei para descansar e aí eu parei e falei assim, ai Deus, um dia eu quero morar aqui. Eu falo que se eu soubesse, eu profetizar de outro lugar. Lugar melhor. Mas assim, eu falei, Deus, um dia eu quero morar aqui. Eu falei assim, olha, um dia eu quero sair assim, num domingo, né, com o meu carro. Eu sempre amei ver mulher dirigindo, né? E aí eu falei assim, eu quero sair com o meu carro, eu quero almoçar, e depois eu quero dar um passeio aqui nessa avenida. Eu quero ter essa vida, né? E hoje, quando eu olho assim, eu falo, cara... Vocês estar ali, né, vivendo essa vida é algo mágico, né? É uma conquista pessoal, mas é algo que eu quero deixar, né, para as pessoas, porque é importante a gente entender que a gente precisa sonhar, né? E o sonho ele traz uma energia diferente, né, para que a gente consiga ter as ações necessárias para alcançar, né? E foi algo que eu tinha esquecido. Foi só quando aconteceu assim que não foi planejado. Quando aconteceu, eu falei, eita, lembrei dessa história. Mas, enfim, depois do Farol, eu fui trabalhar num supermercado do bairro, né? Eu fui caixa do supermercado, trabalhei um período ali. Só que eu trabalhava de domingo a domingo, né? De segunda a sexta eu trabalhava na parte da tarde, mas sábado e domingo eu entrava de manhã e saía à noite. E eu ganhei, eu adoro, gente, eu vou falar uma coisa aqui, eu adoro dinheiro. Desde criança. Sempre gostei de ganhar dinheiro. O primeiro dinheiro que eu fiz, falei, gente, as pessoas falam que o dinheiro é ruim. Eu falo assim, ai,
gente, é nada. É uma delícia. Bom dinheiro é uma delícia. Dinheiro, primeiro, dinheiro compra coisas. comida. E eu adoro comer. Então, assim... Eu sei, né, Carol? Você viu, né? Eu sei. Quando fomos tomar um café na padaria, foi mais que um café, foi quase um café colonial. Exatamente, porque eu quero comer tudo. Eu amo comer. A Carol chegou assim, cara, ela com essa meiguice toda. Cara, não liga, eu tô com fome, então eu vou pedir algumas coisas. Então ela pediu um monte de coisa. Lembra? Já nem espaço pra mesa. Não tinha mais espaço na mesa. E ela foi pedindo, assim, não foi que ela comeu uma coisa, depois pediu outra. Ela falou, não, ela pegou o cardápio e foi, eu quero uma água, eu quero um café, eu quero um salgado, eu quero um salgado, doce. eu quero um doce. Ela já pegou o salgado e o doce, tudo junto. Essa sou eu. Então, assim, gente, não adianta falar, Carol, mas o dinheiro é ruim. Não, o dinheiro, ele não é ruim. Ruim são as pessoas, tá? Então, assim, o dinheiro, ele potencializa aquilo que a pessoa tem dentro do coração dela. Sim. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto muito do dinheiro, desde criança. Porque o dinheiro, ele mudou a minha vida, tá? Exatamente. O amor é lindo, eu tenho uma frase que o José Roberto Marques fala, o amor é lindo, o céu é azul, mas sem dinheiro a gente morre de fome. E eu adoro essa frase, porque de fato, sem dinheiro eu morreria de fome. Então eu precisei trabalhar, eu precisei ganhar dinheiro para que eu pudesse dar início à mudança da minha vida, né? E aí, na época do mercado, eu trabalhava muito, porque eu trabalhava por hora. Então, quanto mais eu trabalhasse, mais eu ganhava, né? Então, na folga, me chamava para trabalhar, a Carol estava trabalhando. Uhum. Enfim, então teve esse processo do supermercado e aí depois eu iniciei, eu precisava de um trabalho que eu trabalhasse pelo menos de segunda a sábado só, por conta da faculdade, né? Eu comecei ali a fazer o vestibular nas faculdades para conseguir algum desconto na mensalidade. Depois eu fui fazer uma ação social, né, com uma instituição que eles também eles tinham alguns convênios com faculdade, e aí eu, através dessa instituição, eu consegui uma bolsa, né? Enfim, foi assim que eu consegui dar início pagando 50%. O primeiro curso que eu fiz foi de graduação, foi o único, na verdade, né? Foi administração. E aí eu falei, cara, eu tinha certeza. Eu falei, gente, eu vou fazer faculdade, que eu vou mudar de vida. Era o que minha mãe falava, né? Então eu falei, gente, é isso, eu vou fazer faculdade, eu vou mudar de vida. E assim, e na época era de fato o primeiro caminho. Hoje existem outros caminhos, né? Mas na época era de fato o que eu precisava. E aí eu consegui, né, entrar na faculdade e eu consegui um outro emprego num escritório de advocacia. E aí fui trabalhando nesse escritório como recepcionista. E se você se você fizer o paralelo, minha mãe também. É verdade, né, Carol? Exato. Nesse lugar onde minha mãe trabalhava como recepcionista, minha mãe sofria assédio sexual do superior dela. Nesse escritório também aconteceu a mesma coisa, né? E assim, eu consegui segurar ali durante 6 meses. Aconteceu a mesma coisa. Eu trabalhava com advogado. E foi, assim, um período muito... Porque tudo aquilo que acontecia ali dentro, né, não chegou a ter um abuso de fato, né? Mas todo aquele assédio, que é algo, assim, que nenhuma mulher merece passar. Gente, nenhuma mulher merece passar por isso. Hoje, quando eu vejo algo na rua, é algo que me traz uma revolta. Ontem mesmo, um cara, né, me olhou diferente, falou umas coisas para mim, e eu respondo, e eu coloco, né, e as pessoas estavam assim, que ele falou baixo, né, e as pessoas pararam, ficaram me olhando, e assim, não, eu levanto a bandeira, eu não me calo, né, ninguém merece. Você sabe, né, Carol, que isso mostra o quanto nós temos um período da nossa vida, o quanto nós ainda somos frágeis, exato, inocentes, né? Eu também trabalhei num escritório há anos atrás. E, na época, eu tinha 18, 19 anos. E eu lembro, eram 2 sócios, mas um deles, toda vez que um saía, um que era o que mais trabalhava, ficava o outro, e ele também falava coisas, ou vinha com insinuações, mandava e-mails com alguma... Exatamente. Com alguma, na né? minha época tinha MSN, então era... Falava algumas coisinhas, assim, para ver o que você acha. E você sabe que, nesse meu trabalho com mulheres, esses dias eu estava lembrando, né? O quão inocente eu era, e eu não via como algo assim. Eu ficava assim, não gosto dele, né? Ou quando tu vinha com alguma brincadeira, assim, de me abraçar, de pegar, eu ficava, ai, meu Deus, sentia aquela agonia, não, né? Fique sozinha com esse cara Exato. aqui. Tomara que eu não fique sozinha. Porque eu sabia que ele ia falar
coisas, né, brincadeirinhas, ia mandar e-mails, tipo, para testar. Exatamente. E é tão sutil, né, Carol? Exato. É tão sutil esse... Não sei se a gente pode chamar de... Não sei se é um... Não pode cortar aqui no... É tão sutil essa malícia, né? Essa forma, né? No meu caso, começou de forma sutil, só que no final, durou 6 meses o processo. No final, muitas vezes ele mandava uma mensagem: você pode vir aqui na minha sala? E quando eu chegava lá, ele falava assim: não, eu só queria te ver. Era assim. Eu já tinha um namorado na época, né? E aí eu tinha uma foto dele, assim, na minha mesa. E aí, quando ele passava, ele batia assim, ó, na foto e derrubava. Era assim, foram tempos bem difíceis, só que eu consegui, no final, né, ainda durou 6 meses, eu consegui me posicionar, e diante desse meu posicionamento, né, eu falei para ele que eu não queria mais ficar lá, e aí ele falou assim, eu pedi para ele me mandar embora, porque eu falei assim, poxa, com 6 meses eu tenho pelo menos meu seguro-desemprego para eu pagar a faculdade. E aí ele falou, tá bom, então vai lá na contabilidade. Aí quando eu cheguei lá na contabilidade, ele me mandou embora por justa causa, porque ele disse que eu desacatei ele. Eu falei que ele era um nojento. Eu falei, eu não aguento, mas isso, você é um nojento. Então, né, Carol? E talvez, né, você tenha tido esse tipo de atitude pelo que você já tivesse passado. Eu né? eu não tinha trazido para minha mente consciente ainda à tona o fato do passado, cara. Só que tudo aquilo reverberava dentro de mim. Sim. E automaticamente tudo aquilo que eu passava, o meu inconsciente, ele colocava para fora. Né? E aí, acabou que eu voltei lá no escritório, conversei, e aí ele voltou atrás desde que eu pedisse as minhas contas. Porque a intenção dele naquele momento era me prejudicar. Ok, ela não me ofereceu aquilo que eu queria, então, né, vai sair daqui prejudicada. Mas em tudo Deus esteve presente, né? Em 2 semanas eu consegui um estágio, né? Comecei a fazer um estágio numa empresa. E aí eu estava esperando dar o primeiro ano de faculdade para eu conseguir começar a mandar currículos para os bancos, porque na época eu precisava estar a partir do 3º semestre. E eu conversava muito com uma amiga minha de infância, a Jaque, que você conhece, né? Maravilhosa. Sim. E a Jaque me ajudava muito, né? A Jaque sempre me deu muita atenção, né? Dentro daquilo que eu tinha ali de planejamento. E ela, vai para esse caminho, vai para esse caminho. E aí, no final do ano, quando eu terminei o 2º semestre, eu já enviava bastante currículos, e eu consegui a minha primeira entrevista no primeiro banco que eu trabalhei. E aí, na primeira entrevista, né, eu falo que eu tenho uma oração que eu faço, que é muito importante para mim. Eu falo para Deus assim, eu falo, Pai, me ajuda para que quando eu estiver diante dessa pessoa, que ela veja a sua graça em mim. Porque ela não veja a Carol, que ela enxergue o seu brilho, que ela enxergue a sua graça. E assim, porque todas as entrevistas que eu participei, eu sempre passei de primeira. Eu nunca... Gente, é impressionante. Já teve algumas entrevistas que eu fui reprovada, mas assim, que não era para ser, mas as entrevistas que eu falo que tudo aquilo que era para ser, eu passei de primeira. E aí eu não acreditei, porque eu cheguei ali num lugar onde eu estava rodeada de pessoas brancas, onde eu estava rodeada de pessoas de uma realidade totalmente diferente da minha, porque uns estudavam no Mackenzie, outros estudavam na PUC, outros estudavam algumas faculdades que para mim eram bem distantes, né? Hoje eu tenho algumas formações nessas faculdades que lá atrás eu achava que, gente, eu não quero passar nem na porta, mas eu estudava numa faculdade do bairro, e aí eu falei, não, gente, não vai dar. Eu automaticamente me inferiorizava, porque era aquilo que eu ouvia, né? Não, eu vim de onde eu vim, da minha cor, a faculdade onde eu faço, e eu passei de primeira nessa entrevista. E aquilo ali revolucionou a minha vida, mudou a minha vida a partir dali. E aí eu comecei nesse estágio, nesse primeiro banco, e depois de um tempo eu fui para um outro estágio, né? Passei por uma situação, né, um pouco complicada, né? Eu acho que está no livro também. O meu irmão que cresceu comigo, né? O meu irmão por parte de mãe, porque depois quando eu descobri a respeito do meu pai, na minha fase da adolescência nós fomos atrás, né? Eu tinha essa necessidade de saber a respeito dele. E aí quando nós fomos atrás do meu pai, eu descobri que ele tinha falecido por volta dos meus 3 anos de idade. E aí eu conheci os meus irmãos por parte de pai, né? Então eu tenho outros irmãos. Mas eu cresci com o meu irmão, né, Thiago, mas infelizmente ele faleceu com 24 anos. Eu tinha 20 anos, né, do auge da minha vida, dos melhores momentos da minha vida, foi onde eu perdi ali o meu irmão, né? Ele foi assassinado, foi baleado. E foi algo assim, foi o maior golpe que eu tomei da vida. Foi o maior golpe, assim, algo que eu não esperava. Tudo que aconteceu, assim, né? Foi difícil, mas ali foi um golpe muito, muito forte, né? Lidar com a morte, mais uma vez eu volto a dizer, sem fé você não permanece, você não continua, você não vai para lugar nenhum. É algo que todos nós sabemos que vai acontecer,
não sabe como, e quando é algo traumático, Sim. Pior, é pior ainda, porque Exato. senão Potencializa, não está, né? potencializa, você não está esperando. Exato. Né? Eu tive que ser forte além do normal ali, porque eu tinha minha mãe. Eu sempre ouvi, poxa, a maior dor que existe é a dor da perda de um filho. Então, eu tive que minimizar a minha dor para dar apoio para ela. Né? Então, esse foi um episódio. Mas, após isso, eu passei por alguns processos. E aí, acabou que eu trabalhava um pouco longe de casa. E eu falei, poxa, eu quero trabalhar próximo de casa. Eu trabalhava na área interna e eu falei, poxa, se eu trabalhar na rede de agências, né, eu posso trabalhar menos, eu posso trabalhar mais próximo de casa. E acabou que eu consegui uma entrevista numa outra instituição também. E aí, onde eu voltei para trás, né, porque eu já estava para ser efetivada na primeira, e eu voltei para trás e comecei como estagiária novamente. Mas foi um período curto, né, onde, inclusive, eu estava no aniversário do meu primeiro gestor, que fez a minha promoção de estagiária para a Caixa, né, que foi o meu primeiro cargo efetivo. Então, foi lindo, assim, esse final de semana reviver toda a história, né? E eu trabalhei durante 6 meses como estagiária, e aí tive, através dos resultados, né? Eu sempre trabalhei com vendas, por mais que antes lá no Farol não era uma venda direta, mas ali eu falo que a minha alma, né, vendedora ali, foi onde nasceu, porque eu tinha que vender a Carol para que as pessoas pudessem pegar ali o meu produto, que era o meu folheto, né? Sim. Então ali eu fui efetivada e passei durante 2 anos, fui caixa durante 2 anos nessa agência. Depois eu fui trabalhar como assistente dos gerentes da regional. Depois fui supervisora, voltei para a mesma agência. Meu Deus, eu estou batendo nisso aqui? Não sei se está fazendo barulho. Tá fazendo barulho? Acontece. Um pouquinho, então tá bom, é o primeiro. E aí eu voltei para a mesma agência, fui supervisora, né? Então na agência onde eu comecei, onde eu fui estagiária, fui caixa, voltei para lá e comecei como supervisora da equipe. Passado mais um tempo, aí foi tudo muito rápido, né? Foram 10 anos de carreira, e aí depois eu me tornei gerente de uma área, de uma determinada área da agência, só que fui para uma outra agência. E aí foi o meu primeiro cargo de gestão, né? Eu era muito nova, eu tinha 24, eu ia fazer 25 anos, né? E assim, foi algo muito novo. Eu terminei a faculdade e logo eu fui fazer uma pós-graduação em gestão de pessoas. E aí eu falei assim, poxa, não, mas o que eu tô aprendendo lá na pós, na prática é totalmente diferente, né? Que você acha que você vai fazer pós em gestão de pessoas, você vai aprender a lidar com gente. E não. E assim, foi algo impactante para mim. Eu liderava pessoas muito mais velhas que eu, né? Então, eu tinha, assim, uma moça que trabalhava comigo que ela tinha 42 anos e eu tinha 24, né? Isso daí que eu quero saber, Carol. Conta pra gente como que era essa relação, você neste cargo e o trabalhar com outras mulheres. Porque eu peguei essa parte que me marcou, que você fala que essa frase te marcou, que você chegou em casa e falou, mas Deus, por quê? Né? Que a menina fala, que momento que você me passou. Como que era essa relação sua com as mulheres no seu trabalho? Se você teve apoio, se não teve, se você sentiu que tinha concorrência. Porque não é o meu mundo corporativo, mas eu ouço que o mundo corporativo ele é competitivo. Ele existe muito. Né? Assim, especificamente das mulheres, eu ouço que é um mundo muito competitivo. Às vezes, na hora de contratar, uma mulher não quer contratar alguém que seja boa o suficiente para aquele cargo, porque esta mulher pode pegar o cargo dela lá na frente. Exatamente. Quando eu vi isso a primeira vez, eu fiquei um pouco assim, eu falei... Não é possível, mas isso mesmo? É. Mas, como eu não tô dentro desse mundo, eu queria entender um pouco mais sobre isso. Cá, não era normal o que estava acontecendo. Primeiro que eu era muito nova. Então, eu tinha ali... Eu fui promovida, fiz 25 anos. Né? Então, eu tinha 25 anos, mulher, negra. Então, tem vários agravantes ali, né, que fazem com que o lugar onde eu estava não fosse o normal. Hoje, eu entendo que o meu lugar é onde eu quiser. Mas, na época, não era normal nem para mim e nem para as pessoas que estavam ali à minha volta. Como que eu me inseria? No início, quando tudo isso começou, eu me inseria de uma forma sempre menor. Então, todos os ambientes que eu estava, eu sempre me colocava como menor.
Isso autoestima aí, né? Exato. Assim, na época me fez bem, porque isso me trouxe uma resiliência para eu conseguir me inserindo aos poucos e ocupando o meu lugar, né? Um lugar que já era meu, que eu já tinha conquistado, eu ainda tinha que me provar. Perguntinha, você se sentia menor? Você se colocava como menor? Você sentia? Eu me sentia, cá, porque assim, o tratamento das pessoas é algo que te faz voltar lá atrás, né? Tá. As pessoas não olham para onde você está, as pessoas elas querem te lembrar de onde você veio. E aí, quando as pessoas começam de algumas formas, assim, que é sutil, te lembrar de onde você veio, aí você fala assim, poxa, é verdade, quem sou eu? E Ou seja, você se colocava em dúvida. Exato, o tempo todo. Eu vivi até o fim, né? Que eu depois eu vou chegar nessa parte que eu finalizei, né? A minha carreira na área financeira, né? Mas assim, eu vivi até um ano atrás me provando que eu merecia estar ali, né? E assim, dentro dessa primeira equipe que eu tive, eu fui acolhida, né? Por mais que eu trabalhava com uma pessoa que era muito mais velha do que eu, eu acho que a minha humildade também, né? Então, eu me diminuía e, ao mesmo tempo, eu exercia uma humildade, porque eu sempre entendi, isso independente, até quando eu mudei a minha mente, eu entendo que o gestor, ele não chega num lugar e, não, tudo é do jeito do gestor. As pessoas precisam me aceitar. Não, eu preciso aceitar a individualidade de cada um. Então, isso fez com que eu sempre soubesse entrar e sair de todas as situações. Eu nunca tive problema com a minha equipe direta. Né? Entre pares, gestores, já aconteceu, sim. Mas com as minhas equipes diretas, assim, sempre foi algo leve, sempre foi tranquilo. Porque eu sempre levava aquilo que me fez chegar até ali. E aí, quando as pessoas entendiam, muitas se inspiravam. Né? E fora que ali, o cargo também trazia um certo peso, apesar de que eu nunca me fiz valer do cargo, mas o cargo trazia, poxa, ela está ali, então ela tem autonomia para estar falando o que ela está falando, eu acho que eu vou aprender algo com essa pessoa. Né? Então, eu sempre fui muito acolhida nas equipes onde eu passei. Mas o mundo corporativo é muito além da nossa casinha ali, né? Porque eu tinha a minha casinha, que era a agência onde eu trabalhava, mas o mundo corporativo era muito maior. E existiu de forma muito pesada. Né? Até que o processo, que depois quando a gente chegar mais pro final, né, falando quando a gente entrar em outros temas, um processo muito difícil que eu vivi na minha vida pessoal fez com que trouxesse uma autoafirmação muito grande para mim em todas as áreas da minha vida, principalmente profissional. E é agora que a gente vai entrar. Vamos gravar um minutinho aí, que né? Agora a gente vai entrar numa parte. Todas as partes são importantes, Carol, mas essa aqui... Eu não sei, todas as partes são importantes. Mas vamos entrar nos relacionamentos agora, né? E, Carol, eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória emocional. Teve uma trajetória de profissional e agora, então, da sua trajetória emocional. Porque sim, tem muita coisa. Inclusive, foi a Carol, eu peguei um pedacinho dela falando essa história, que me chamou muita atenção e aonde eu falei, Carol, a gente precisa se encontrar, precisamos fazer um podcast e falar sobre isso. Porque você tem ideia de quantas mulheres passam por isso? Eu agora, na minha jornada com as mulheres, Carol, eu percebo que quando a gente vai fazendo esse movimento, as coisas vão acontecendo, sim, né? E as mulheres, como diz a doutora Clarissa Pícolas, do livro Mulheres Correm com os Lobos, ela fala, as mulheres unidas são como um rio, elas ganham força. Exato. Então, quando eu vi a sua história, eu falei, cara, as pessoas têm que saber, porque tem muita gente passando por isso. Eu não tinha ideia que você tinha passado. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, meu Deus do céu, história chocante. Mas vamos lá, Carol. Bora, vamos lá. Preparada? Preparada. Eu vou sentar aqui diferente, que tava gostoso aqui sentado assim, ó. Peraí. Fica à vontade. Porque senão é que eu me mexo muito, então eu vou prender a perna.
eu tenho 30 anos, mas eu já fui casada. Né? Durante todo esse percurso de vida, eu fui casada. Né? Eu conheci o meu primeiro marido, né? Primeiro e único, que eu ainda não casei de novo. Mas, assim, eu conheci ele durante a minha infância. Né? Ele é 17 anos mais velho do que eu. Né? O que também, durante terapia, durante os processos terapêuticos, imersões, enfim, cursos que eu já fiz, sempre foi trazido para mim o quanto que eu buscava homens mais velhos, né? Porque eu tinha aquela necessidade de figura, exato, paterna, a figura, né? de ter a figura paterna. Exatamente. O homem é o que a gente busca, né? Exatamente. A proteção, exato. E aí, aos 17 anos, eu conheci ele na minha infância, mas aos 17 anos, né, foi onde nós começamos a nos relacionar. Porém, foi uma relação bem conturbada, né? Porque ele, infelizmente, fazia uso de álcool, drogas, né? Então, existiam alguns vícios durante a relação que faziam com que fosse algo insustentável, né? E eu sustentei o insustentável. Você foi uma codependente. Exato. E tinha um ciclo aí também, né? Exato. Durante 10 anos. Exatamente. Pesado, né, Carol? Foi bem pesado. Eu era muito nova, então eu tinha 17, eu namorava uma pessoa com 34, e eu peguei ali toda uma carga de algo, né, que a gente não sabia nem onde eu estava. Dos 17 até os 20, que foi um período bem complicado, onde nós estivemos juntos, mas ali eu consegui sair da relação depois de períodos, né, bem difíceis, crises de ciúmes, agressões, né, uma delas que foi grave, e ali eu falei, poxa, não, eu preciso sair daqui, eu já estava na faculdade, eu já estava no banco, e aí eu falei, não quero estar aqui. Eu tive força para sair, só que com o falecimento do meu irmão, a única figura masculina que tinha na minha vida, o que eu fiz? Falei, não vou ficar sozinha. E aí eu retornei. Né? Então, porque era uma dor que eu já conhecia. Eu não sabia o que vinha de dor pela frente. E outra coisa, né, Carol? Tá vendo quando a gente olha a história de alguém e a gente julga, a gente aponta o dedinho e fala assim, fulana passou por isso, mas voltou com ele. Exato. Fulana aconteceu isso, mas tá lá. Exatamente. A gente não sabe a história da pessoa. Não sabe. E se você não tiver a curiosidade sincera, a curiosidade do ser humano pela vida do outro, você vai passar uma vida inteira julgando. Né? Exatamente. E aí eu voltei, e quando eu voltei, ele passou por um processo de internação, foi internado, foi onde eu, de fato, comecei a frequentar as reuniões, né, como codependente. Comecei a entender todo esse universo, né? Eu me interessei muito. O meu irmão também, infelizmente, ele passou por um uso, né, de drogas. Então, o que eu entendo, eu não tenho nunca fui atrás para entender, de fato, a questão da morte, né? O que me falam que ele estava fazendo uso e um carro parou e atirou contra ele e a pessoa que estava junto com ele. Então, para mim, hoje não faz sentido entender se era por conta dele ou se era por conta do rapaz que estava com ele. Mas isso aconteceu ali com o meu irmão. E ali, quando eu me vi de novo nessa situação, eu falei assim, cara, eu não posso perder mais uma pessoa para isso, né? Então eu fiz de tudo o que eu podia e o que eu não podia para que ele deixasse esse uso de drogas. Só que uma coisa que eu não entendia, que hoje eu entendo, é que eu sou impotente em relação ao outro, né? Eu não consigo mudar o outro, eu só consigo mudar a mim mesma. Né? Só que eu demorei muito tempo. Eu tinha 20 anos, né? Então como que entende isso assim? Então foi só o tempo mesmo. Com 23 eu me casei. Eu namoramos, noivamos, com 23 eu me casei. Era o meu sonho casar, sempre foi meu sonho casar, ter uma família. Tudo aquilo que você não teve, você reverbera muito dentro de você. E aí eu casei e eu falei, poxa, agora, depois de tudo isso que aconteceu, né? Ele passou pela internação, vamos viver uma vida feliz, em paz e vamos ficar juntos para sempre. Mas não foi assim que aconteceu, né? O pesadelo retornou, as recaídas, né? Dentro dessas recaídas, existiam episódios bem assustadores, né? As agressões, elas continuaram, né? Elas não eram recorrentes, o que me fazia acreditar que, não, se ele não usasse droga, isso não aconteceria, né? Então, eu vou tentar de novo, eu vou perdoar. E eu sempre retornava para o mesmo ciclo. Eu me tornei uma pessoa, diante da situação, como eu não tinha controle e eu queria controlar, eu me tornei uma pessoa agressiva. Então, muitas vezes eu era o reflexo das atitudes dele, né? Eu não agredia fisicamente, né? Porque eu tinha muito medo, né? Então eu era agredida, mas eu ficava acuada. Mas em palavras, em ações, foi algo bem, bem difícil para mim.
Mas, mais uma vez, eu volto para a espiritualidade, que eu acho que é algo muito importante na vida de qualquer ser humano, independente da religião. Eu acho que, assim, toda a espiritualidade, ela traz algo para a nossa alma, né? E o que eu precisava naquele momento era um controle, um consolo e um controle da minha própria alma. O alimento, né? Exato, o alimento. Para que eu me tornasse uma pessoa diferente e eu não combatesse o mal com o mal, né? E aí, depois de um ciclo, nós estávamos 2 anos casados, eu falei, eu vou mudar. Eu decidi mudar. Falei, eu não vou mais. Ah, mas, Carol, quando eu xingar, quando eu bater, eu não vou rebater. E aí, só que, de forma inconsciente ali, eu já estava me programando para finalizar esse ciclo, né? Só que eu queria ter a certeza de que eu não tinha culpa. Só voltando lá para trás, eu vivi muito tempo da minha infância, da minha adolescência e juventude, me sentindo culpada pelo que aconteceu durante o abuso. Então, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive a necessidade de ter certeza de que eu não tinha culpa em algo, né? Sim. E aí eu mudei o meu comportamento e aí as coisas, elas... Pode falar. E o codependente, Carol? O codependente, ele é a culpa toda. Né? Exato. O codependente, ele se sente muito culpado. Exato. E por toda a vida dessa pessoa. Exato. Se eu não tivesse agido assim, se eu não tivesse falado assim, mas se eu tivesse feito diferente, ele não teria agido dessa forma. Era o tempo todo. E a codependência emocional, né? Nesse caso foi dele, que era marido, mas poderia até ser até em outras relações, né? De amizade, enfim. Mas tomada de culpa, né, Carol? Exatamente, exato. E a gente toma essa culpa pra gente com facilidade, né? O dependente, ele projeta essa culpa na gente, né? Ele coloca essa culpa sobre a gente e a gente pega com muita facilidade, porque existe amor, né? Sim. E aí, passado mais um tempo, né? As coisas até que pareciam que estavam caminhando para uma melhora, né? Mas um pouco antes da pandemia, aconteceu um episódio onde ali eu falei, cara, eu vou morrer. De fato, ali eu me vi em risco mais uma vez de vida, e ali eu fiz uma promessa para Deus. Eu falei assim, pai, se eu conseguir sair daqui com vida, eu nunca mais volto para esse lugar. Nunca mais. Enfim, e graças a Deus consegui sair do fato, da situação com vida, e realmente eu nunca mais voltei. Eu voltei apenas acompanhada de pessoas para retirar as minhas coisas, né? E aí, só que logo, passados-se 15 dias, a pandemia foi decretado lockdown, enfim. Eu estava na casa de uma amiga, na casa de outra, e aí acabou que nós alugamos um apartamento e eu fui morar com algumas amigas, com 2 amigas, né? Acabou que com uma foi embora, não deu muito certo, e aí acabei ficando com a outra amiga durante um período. E aí foi um processo bem difícil, que toda a ruptura, independente de... mas você estava numa situação de dor, sim. Só que eu saí de uma situação de dor para uma outra dor. Só que quando aquilo que a gente fala, né, você só sai de uma situação, né, quando a dor de permanecer a mesma for maior do que a dor da mudança. Então, assim, se eu voltasse para lá, eu tinha certeza que ia ser mais dolorido do que a dor do que eu estava vivendo ali. Porque eu já conhecia aquela dor. E outra coisa, né, Carol? Quanto tempo você ficou casada? Casada há 4 anos, mas de relacionamento deram 10 anos, né? Nós ficamos um ano separados, depois voltamos, namoramos e casamos, então foram 10 anos no total. Então, pensar, né? Como que essa Carol foi construída e o quanto você teve que se desconstruir. Exato. Né? Você desconstruiu a Carol esposa. Exatamente. Você teve que... Então, assim, nessa desconstrução é um luto. Muito. E de novo, né? De novo. Porque você já tinha passado por algumas situações que tinham luto, e aí, novamente, você passa por uma desconstrução, né? E é o que acontece com muitas mulheres que se separam, elas não se dão conta, né, de que é um luto, de que essa ruptura é um luto, de que ela tem que se desconstruir como esposa, às vezes como mãe, como dona de casa. Como filha, até quando a gente sai de casa também. Exatamente. São desconstruções. Sim, sim. Né? Mas e aí? Aí você foi morar com as suas amigas? Exato. Foi um processo onde de descoberta, porque eu não voltei para casa da minha mãe, né? Então, assim, eu falei, cara, eu conheço a Carol, filha da minha mãe,
Eu conheço a Carol, esposa da pessoa com quem eu me casei. E a Carol sozinha, como é que é? Né? O que, na verdade, não foi bem a Carol sozinha, porque eu fui morar com outras pessoas. E ainda assim existiam algumas interferências ali diretas na minha identidade que estava se formando. Né? Porque eu ainda não tinha uma identidade formada. Até então, até o meu divórcio, eu não considero que eu tinha uma identidade formada. Né? Eu sempre tentava me encaixar, eu sempre tentava me adaptar. Quando eu tinha que me diminuir para caber, eu me diminuía para caber. Era assim. E aí, durante esse processo, né, morei junto com outras pessoas. E foi também uma experiência que foi muito válida. Mas eu falo que depois de um ano, foi um momento assim, onde eu estava me sentindo reconstruída. Eu falei, cara, agora eu entendi quem é a Carol. Comecei a viajar sozinha, né? Eu fui promovida novamente, aí, porque eu era gerente de uma área da agência, aí eu me tornei gerente geral da agência. Então, assim, poxa, eu estava numa fase maravilhosa da minha carreira. Eu troquei de carro, comprei um carro melhor, né? Porque eu tinha um carro, né, enfim, na época estava dando um monte de... Nunca deu problema, eu saí de casa, aí o carro, né, começou a dar problema, troquei de carro. Eu estava, assim, saltitando, como eu posso dizer. E aí eu fiz uma viagem, eu tinha o sonho de ir para a Amazônia, né? Sonho. Essa história... Gente, eu tinha um sonho de ir para a Amazônia. Vou contar. Essa história... Bom, o que aconteceu foi no dia do meu aniversário. Você faz aniversário dia 16 de junho? Dia 16 de junho. Geminiana! Sim. Meu Deus! E aí, quando eu vi, eu 16? 16 de junho, dia do seu aniversário, de 2021. Foi, cara. Renasceu, né? Renasci. Gente, esse dia precisa ser muito comemorado agora. Sim. Não, eu comemoro 2 vezes. Eu comemoro sempre o dia 16 de junho e comemoro o dia 13 de novembro. Né? Fui para a Amazônia, era um sonho que eu tinha. Fui com um casal de amigos. E aí fiz a minha tão sonhada viagem. Passei 3 dias no meio da floresta. Cacei jacaré à noite. Saí lá feliz e contente. Cobra. Alegria. Né? Eu amo essa vibe. E aí voltei para a cidade, né, para Manaus. E aí nós fomos para uma cidade chamada Presidente Figueiredo, que é uma cidade onde tem algumas cachoeiras lá em Manaus. E aí nós íamos descer uma gruta, só que antes disso o guia chamou a gente para dar uma olhada numa queda d'água. E aí nós fomos até lá. E aí, assim, a única lembrança que eu tenho foi que eu estava com o meu celular na mão. E aí eu entreguei o celular pro guia e falei, tira uma foto minha? Ele falou, tiro. E aí eu virei, eu já não lembro mais de nada. Eu só lembro quando eu acordei em cima de uma maca, com uma galera em volta de mim. E aí a lágrima escorria, porque, né, vou abrir mais um parênteses, eu sou extremamente atrasada, eu sou mega atrasada, eu faço tudo atrasada. Hoje eu cheguei aqui no horário, Carol, e eu tava feliz, eu tava comemorando. E eu tava em casa, eu tava comemorando que eu ia chegar no horário. Aí eu falei assim, para de comemorar que você vai chegar no horário, porque senão na hora da comemoração você vai se atrasar. Você nasceu prematura? Não, eu nasci atrasada. Minha mãe... Exato! O rapaz tá rindo ali, para. É sério, minha mãe falou que eu tava ficando roxa quando eu nasci. Então, não, porque isso! Assim, eu nasci prematura, né? Mas, assim, levou um tempo lá. Minha mãe ficou em trabalho de parto. E, assim, eu tenho uma questão também com o horário, que é um negócio, eu não sei explicar. Mas tem um livro que fala sobre isso, viu? Sobre os partos. Depois eu vou mandar pra você. Tem um livro que fala sobre os partos, o tipo de parto... E até sobre as pessoas se atrasarem. Me manda, cara, me manda. E assim, hoje eu aceitei, tá? Eu me esforço muito, gente, é sério. É um esforço, assim, desde a hora que eu acordo, pra que isso não aconteça. Hoje tinha um horário aqui marcado, inclusive. Então, eu me esforço muito. Carol, o dia que a gente foi tomar café, é verdade. O dia que a gente foi tomar café... O dia que a gente foi tomar café... Eu falou que é atrasada. Você atrasou 2 horas, eu acho que foi, não foi? Foi. Atrasadinha, sabe? Um pouquinho, mas eu ia falando, explicando o que estava acontecendo, mandando foto. Eu ainda falei assim, eu vou almoçar, porque... já não dá mais, né? Era um almoço que virou um café. Mas, assim, eu sempre tive essa questão desde criança, tá? Desde criança. E aí... Gente, eu tô imaginando você nascendo roxa. Sim. Entendeu? Já era pra ter passado. Não era programado falar isso, mas assim, é uma realidade que acontece na minha vida. Quem me conhece muito bem sabe. É verdade. Carol, eu vou mandar o livro pra você, você vai ver. Tem uma relação, gente, com o parto, é verdade. Sim. Provavelmente, porque é cômico se não fosse trágico, a sua mãe falou que você demorou. Eu demorei pra nascer, eu nasci roxa. Minha mãe falou que o médico bateu na bundinha, assim, aí eu comecei a chorar. Eu nasci... Exatamente. Olha, eu acho que eu tava dormindo. E aí
eu tive que acordar, né, com ele. Foi igual aconteceu. Você caiu na cachoeira, não, nem viu, acordou. Ops. Exato, eu tava ali. E aí, detalhe, aí por que eu tô falando dessa questão do atraso? Porque de manhã eu estava com um casal de amigos, eles estavam no quarto deles, e eu estava no meu quarto, o quê? Atrasada, me arrumando, pensando, porque eu acho que dá pra fazer tudo na manhã. Não tem o livro, é o livro Milagre da Manhã? Tem. E eu, de fato, acho, eu trago isso pra vida. Eu acho que amanhã ela traz vários, eu consigo fazer milagres. E não dá. Eu me atraso muito. E aí, eu estava atrasada, eles me chamando para tomar café, e era aniversário da minha mãe. E aí, eu falei assim, dia 16 de junho, eu falei assim, gente, não, depois eu falo com a minha mãe, porque se eu for para fazer, eu quero fazer bem feito. Eu não vou mandar uma mensagem de qualquer jeito, ou ligar de qualquer jeito, né? Vou esperar, mais tarde eu falo com ela. E aí, beleza. Desci correndo, e eu amo café da manhã de hotel. Aí eu falei assim, não posso deixar de tomar café, eu vou lá rapidinho, vou pegando as coisas, né? Aquele monte de coisa, igual eu fiz lá na padaria, fui colocando na minha mochilinha, né? E fui... Acho que é um salgado, um doce, Exato. uma água, um e café. Fui levando. Entrei no carro, então eu já estava ali toda esbaforida. Quando nós chegamos lá, e esse fato aconteceu, eu caí, quando eu acordei na maca, a primeira coisa que veio na minha mente, as pessoas falam que quando a pessoa desmaia, a tendência é a pessoa levantar rápido, assim. Gente, eu tinha consciência, assim, de que algo tinha acontecido. Eu não sabia o quê, mas eu estava ali na maca, né, toda imobilizada. E eu falei, hoje é aniversário da minha mãe. É o primeiro pedido que eu fiz. Pai, Deus, eu não posso morrer. Minha mãe já perdeu um filho. E assim, cara, a morte é algo que pode acontecer. Mas assim, se o senhor puder, né, não deixar eu morrer hoje... Um pouquinho. Atrasa um pouco, porque hoje não, hoje vai potencializar a dor. Né? Eu tive essa consciência naquele momento. Me colocaram na ambulância... Mas você sabe que isso é um negócio, gente, que eu sempre penso. Eu penso assim, tem algumas datas que são muito importantes, né? Tipo, eu também sou nessa intensidade. Então, tipo assim, aniversário, início de ano, é um negócio que eu falo, meu Deus do céu, tem que estar tudo... Tem que estar tudo ok. Nossa, é o controle, né? Exato. Controle danado. Controle, que a gente acha que pode controlar e não controla nada. Enfim, me colocaram na ambulância, então eu tenho flashes, porque eu apaguei em alguns momentos na ambulância, né? E aí o meu amigo entrou comigo, a esposa dele foi no carro, acho que foi no carro da polícia. E detalhe, preciso abrir essa parte, né? Na onde eu estava, existia uma equipe de bombeiros dentro da água fazendo um treinamento de salvar vidas. A ambulância do hospital estava parada lá no local. Então, assim... não tem explicação, né? Como diz, ninguém explica a Deus. Então, a única coisa que eu posso dizer, né, de acordo com aquilo que eu acredito, é que alguém maior estava já ciente de tudo aquilo e já estava preparado. Né? A equipe saiu de dentro da água, já fez o meu socorro e me colocou na ambulância e me levou para o hospital. O meu amigo foi comigo e aí, assim, eu tenho flashes de ver ele desesperado, né? Depois eles contaram que quando eu desmaiei, na hora que o guia me virou, e quando me virou, eu desmaiei de olho aberto. E aí ele fez assim, tipo, morreu. E aí, quando ele fez morreu, meus amigos começaram a gritar, tipo, como assim, né? E aí, enfim, não, eu estava viva e estou aqui. Mas foi bem, bem, bem impactante. Eu bati esse lado da cabeça, né? E o médico fala que se eu tivesse batido aqui, esse lado aqui da nuca, era fatal, né? Gente, Exato, foi bem intenso. Mas não para por aí. Não para por aí. Fiquei bem... Cheguei, liguei para minha mãe, falei com a minha mãe já estava desesperada porque ela tinha tentado falar comigo durante o dia, contei para ela o que aconteceu, depois voltei para São Paulo, passei um tempo no hospital, voltei para São Paulo e ali, antes de ir para Manaus, eu já tinha programado de voltar, passar 2 dias em São Paulo, ficar com a minha mãe e com a minha cachorrinha e depois ir para Trindade. Trindade é uma praia do Rio, praia do Rio de Janeiro, fica em Paraty. E aí eu já tinha programado. E eu estava nessa vibe mais rústica, né? E eu falei assim, cara, eu peguei uma casa da árvore, uma casa de madeira, com vidros, né? A cozinha no ar livre. Eu falei, é isso que eu quero, sem televisão, pássaros, né? Desce a trilha, chega no mar. Eu falei assim, é isso que eu tô precisando nesse momento. Depois, o que aconteceu mais ainda. Passei no médico para conversar com a neuro para ver se eu poderia dirigir, porque eu estava muito sonolenta na época. Eu estava tomando alguns remédios, sentia muito sono. E ela aconselhou que não, mas o que a Carol fez? Fui. E aí, cheguei lá, olhei para aquele lugar, eu fiz uma chamada de vídeo, levei a Mel, fiz uma chamada de vídeo com a minha mãe, falei assim, mãe, olha só, lembra daquele lugar que eu falava que eu queria morar quando eu era criança, que eu queria morar num lugar, porque eu amo praia, só que eu amo a natureza. Eu falei assim, eu quero um lugar misturado de praia com natureza. Eu falei assim, mãe, olha esse lugar. E fiz uma chamada de vídeo com a minha mãe, assim, comecei a mostrar, me apaixonei por aquele lugar, chama Praia do Cepilho. Sim, Primeira praia de Trindade. Da primeira não, tem uma antes. Tem uma antes. Mas tem que fazer trilha, mas ali praticamente é a primeira. E aí, beleza.
curti ali minha viagem ali pra praia sozinha, né? Eu já tinha feito uma outra viagem sozinha, então era ali a segunda. Viajando sozinha, feliz e contente. Ia nascer uma lua linda, e eu amo, sou apaixonada pela lua, né? Ia ser uma lua cheia. E aí, vi ali o pôr do sol, vi o nascer da lua, dormi, no outro dia acordei e fui pra praia. Peguei minha cadeira de praia, peguei a mel, peguei um livro e fui. E aí, chegando lá, eu vou encurtar um pouco mais essa história, né? Tem os detalhes no livro, né? Conheci uma pessoa na praia, né? E aí, conheci, na verdade, primeiro o filho, né, dessa pessoa, né? E depois, através do filho, nós nos conhecemos ali. E foi ali uma história que, quem começar a ler, né? É engraçado que... É incrível. Quem começa a ler é muito engraçado. Eu lancei o livro primeiro em formato e-book. Então, eu fiz teve uma revisora, depois teve uma pessoa que fez a diagramação. E a pessoa que fazia a revisão, quando ela começou a revisar, ela falou, gente, que história linda! Linda, isso mesmo! Linda! De amor! Filme, história de amor, cinema, Isso. novela. Linda, história linda. Aí eu falei assim, história linda, da novela das 8 da Globo. Espero o final. Termina, continua, não para. Exatamente. E assim, nos conhecemos, né? E depois começamos ali tentar uma relação à distância, né? Não, eu não tinha pretensão, assim, de dar continuidade, porque eu sou uma pessoa muito apegada, né? Então eu falei, gente, como que eu vou me relacionar com uma pessoa à distância? Não tenho condições emocionais para isso. Mas aconteceu de eu perder um óculos. Eu perdi um óculos lá na cidade e depois a pessoa foi no lugar, achou o óculos e veio até São Paulo dizendo que ia me trazer o óculos, só não trouxe o óculos, mas veio para São Paulo. E aí foi onde tudo começou, né? Ali a gente começou a conversar, começamos ali uma relação e fomos tentando. Uma relação curta, né? E quando as coisas começaram a não caminhar muito bem, né? Eu falei assim, poxa, eu não quero distanciamento. Eu já estava ali completamente apaixonada, né? E eu falei assim, não, calma, peraí, vamos tentar, vamos conversar, né? E independente do que está acontecendo, acho que dá pra gente equilibrar. Vou fazer uma pausa na fala dela. Tem que fazer uma pausa. Esse relacionamento, ele foi pontuado de pequenas promessinhas. Promessas de olha a lua, olha o mar, olha a natureza. Exatamente. Vamos ver junto, né? Exatamente. Criança, tinha uma criança envolvida. Tinha uma criança envolvida. Né, que eu sou apaixonada por criança. Então assim, teve uma série de pequenas ilusões aí, Exato. né? E a mulher, às vezes ela acha que ela tá bem, mas às vezes ela ainda tá fragilizada. Exatamente. E é muito fácil. Quando vem... Depois, Carol, eu vou montar o grupo terapêutico das lobas, fala do conto do Barba Azul. Tá. Toda a sua história, eu vi este conto, praticamente. Deus. Porque esse é o Barba Azul. Essas pequenas coisinhas que vai te dando, entre aspas, sabe? E aí você vai caindo, qualquer mulher... Exato, é normal, caindo, estamos sujeitas. Mas estamos sujeitas quando a gente não está quando a gente está fragilizada. Exato. Né? E aí vem a Carol, que acabou de renascer, saiu de um casamento, fragilizada. Opa, renasci, peraí. Quando vem alguém e oferece algo... Carol, essa história, vamos olhar a lua... Qual mulher, gente, que não vai... Não. Como? Lua, estrelas, mar... Criança, cachorro. Carol, gente, não tem como. Eu chamava o padre e casava ali mesmo. Então, conhecer os amigos, Carol. Exatamente. Conhecer o ciclo de amizades. Exatamente. Gente, não tem como a mulher não ia ficar assim. E tem um outro ponto, que teve a idealização disso. Né? Exato. Antes disso, né, eu já tinha ali... Porque quando tudo aconteceu, né, quando eu caí, bati a cabeça, eu falei assim, poxa, eu não posso morrer sem realizar meu sonho. Qual que é o meu maior sonho? Uma família, ser mãe. Né? Então, assim, eu fiz um desenho para Deus, eu joguei para o universo algo muito lindo. Né? E ali eu tive a certeza de que o universo estava me devolvendo aquilo que eu tinha jogado. Né? Carol, por isso que você, quando eu montar, você vai participar desse grupo. Você vai entender o que é o Barba Azul. É esse homem com a barba azul que a gente olha e fala, nossa, mas ele não é tão mal assim, eu acho que é, sabe? Aí você vai entender. Sim. Eu vi todo esse conto na sua história. Sim. Até a forma de você se encantar, de acreditar, né?
Tinha tudo, toda a história realmente, como a moça falou ali. Vai lendo e você vai... Exato, começa linda. Mas quando ali eu percebi que a gente estava chegando ao fim, né? Eu falei assim, não, calma, eu vou fazer a minha última tentativa, como sempre, né? Eu não quero ter culpa. Então eu falei assim, não, no que a gente conversava, eu falei assim, poxa, eu acho que eu tenho culpa nisso, eu acho que eu tenho culpa naquilo, então eu vou tentar resolver ali o meu lado. E aí eu saí de São Paulo. Eu peguei meu carro, saí às 3 horas da manhã e falei assim, tô indo, eu vou para aí amanhã e a gente senta e conversa um pouco, vamos tentar resolver. Até que se tiver que acabar, que a gente acabe de uma forma madura, da mesma forma como começou, né? Adultos, olhando um pro outro. E aí, só que eu não ia para lá de carro. Normalmente eu ia de ônibus e ele me pegava na rodoviária, né? E assim eu passava os meus dias lá. E aí, dessa vez, eu falei assim, não, eu vou de carro. Eu vou de carro e eu chego aí na sua casa, a gente senta, conversa. Ele achou, né, que eu tava ali falando, né, não vai vir. Mas eu tava falando sério, né? Nada que eu falo, gente, eu falo sério, tá? Acreditem. E aí, eu peguei o carro, eu dormi pouco. E aí, quando deu meia-noite, eu vi que ele mandou uma mensagem, você vem mesmo? Eu nem respondi. Eu falei, poxa, eu falei que eu vou, né? E aí, eu peguei o carro 3 horas da manhã e fui. Antes disso, né, eu tenho um sexto sentido, uma intuição, algo assim que é algo muito forte. Você tá obrigada, convocada a participar do grupo, tá? Sim, não, com Olha certeza. A intuição aí. Eu tenho uma intuição muito forte, Cá. Então, eu já não estava muito bem, né? E aí, eu fui no caminho, assim, eu fui escutando algumas músicas, eu chorava no caminho. Eu tinha certeza que iria acabar, só que eu não tinha certeza que ia acabar da forma como acabou, né? E aí... Mas você não ouviu a intuição? Não. Você falou, eu vou mesmo. Eu vou. E aí eu saí, aí saí 3 horas da manhã e cheguei lá por volta das 6h30 da manhã. E aí eu cheguei, né, o portão estava aberto, entrei, a porta estava fechada. E aí eu chamava, né, chamava, eu via alguns sapatos na porta, e eu chamava o nome dele, e nada. E aí eu comecei a ficar preocupada, porque eu ligava, eu chamava, eu falava assim, poxa, o carro dele tá aí, tem sapato na porta. E aí eu acabei, e aí eu tinha um sapatinho assim que era do filho dele, e aí eu peguei um sapato assim, eu vi, e falei, gente, esse é de mulher. Mas tudo bem, né? Ele tem irmã, né? Tem a mãe, não sei, né? Falei, gente, o que será que aconteceu? E aí, agora você pensa, né? Agora eu preciso dar esse detalhe, né? Que eu tenho quase 1,70 m, né? Agora você pensa uma mulher do meu tamanho pulando a janela. Pulei a janela da cozinha, caí em cima da pia. E aí, seria cômico se não fosse trágico. E aí, quando eu entrei, aí eu olhei pro sofá e tinha uma bolsa de mulher. Aí eu falei, não, peraí. Aí eu peguei, abri a bolsa e vi que tinha um documento. Aí eu falei, eu vou subir. E aí eu subi as escadas. E aí, quando eu subi, aí eu me deparei com a cena, né, de encontrar essa pessoa, né, dessa história, né, que quem ler o livro vai ter aí a oportunidade de conhecer, né, com detalhes. Eu encontrei essa pessoa literalmente na cama com uma outra mulher também nua. E... Gente, eu sempre falo que de tudo que tem aqui nesse livro, de tudo que eu abri da minha vida, que não deu de fato para abrir tudo, mas de tudo que eu abri da minha vida com tanto detalhe, eu ouso dizer que nada doeu mais do que essa cena. Poxa, Carol, mas você sofreu um abuso, mas teve a fome, mas teve... Gente, nesse ponto, o que eu vivi ali foi uma somatória de tudo que eu carregava na minha vida. Ela veio à tona ali, de forma inconsciente, porque a gente tem nosso consciente, nosso inconsciente. Eu fiquei transtornada. E assim, o episódio foi trágico e foi difícil para mim, porque ele estava bêbado, então a forma como ele me recebeu, não me agrediu, mas a forma como ele recebeu foi uma forma muito rude, foi uma forma, né, foi muito humilhante. E acabou que ele foi embora, levou a moça embora, e ali eu passei muito mal, né? Eu passei tão mal que eu desmaiei. E aí, só que quando eu acordei, graças a Deus, eu acordei com dor desse lado. Então, o lado que eu tinha batido, do mesmo, bati no outro, né? E ali eu parei, eu olhei para um detalhe, assim, na casa dele, eu tinha dado uma Bíblia para ele, e na hora que eu abri aquela Bíblia, ele veio diretamente num texto que fala muito comigo. E aí eu li, eu comecei a perguntar para Deus, por quê? Por quê? Porque o senhor tá aí, o senhor sabe o que ia acontecer, né? Por que o senhor permitiu? E agora, o que eu faço? Eu comecei a perguntar o que eu fazia. Eu não tinha condições de sair dali, que eu tremia muito. Eu estava, assim, muito mal. Eu liguei para algumas pessoas, teve gente que queria sair de São Paulo para ir lá me buscar, porque eu não tinha condições de dirigir, a cabeça doendo. E aí eu falei assim, Deus, o que eu faço? A primeira coisa que veio no meu coração, perdoa. Aí, gente, eu preciso explicar essa questão do perdão, tá? Porque às vezes as pessoas acham que o perdão ele tem a ver com você, com o outro.
Acha que o perdão você vai estar validando o erro do outro. E não. O perdão tem a ver com você. Eu entendi isso depois. Naquele momento veio esse desejo no meu coração de perdoar, de me libertar daquilo. Porque eu falei, eu quero ir embora desse lugar, eu não quero voltar aqui nunca mais. Sabe, a cidade é pequena, né? Foi uma cena muito, muito caótica. Então, muitas pessoas ficaram sabendo, né? Hoje, né? Ou talvez o mundo inteiro vai saber disso. Mas ali eu tava com muita vergonha. Eu falei assim, gente, como que eu saí da minha casa de São Paulo? Eu dirigi 200 quilômetros, né? Pra chegar aqui e passar por isso. Ser humilhada pela situação e ser humilhada pela pessoa. E aí, né, Carol, o quanto a sua intuição feminina te alertou. Exato. Né? Só que nesse momento é como se nada existisse. Exato. Né? Só a emoção te guia. Só a emoção. Então, entende como a fragilidade da mulher, às vezes, é tão grande que ela não ouve a sua intuição. Ela nem sabe o que é intuição, né? Exato. Porque a sua intuição falou, não vai. Não vai. Sonhos. Os sonhos também. E me fala muito isso, que a gente começa a sonhar antes, Exato. inclusive. Né? Então, quando você chegou, antes de entrar, você viu o sapato, você chegou a ver a bolsa, você... E, novamente, não. Eu não queria acreditar. Não. Eu não queria. Pra mim, só acontecia esse tipo de coisa na novela da Globo. Só. Ah, mas você saiu de uma cidade, você dirigiu 200 quilômetros, encontrou um homem na cama com outra mulher... Globo. Não, vida real. Vida real. Foi muito trágico. Só que eu não entendi naquele momento que era trágico, Carol. Eu consegui... Eu esperei ele voltar. Foi o tempo de eu me acalmar. Ele voltou. E eu decidi, de fato, naquele momento, sentar e conversar. E falar para ele tudo que eu tinha vindo para falar. Só que eu falei assim, poxa, eu vim para te falar tudo isso. Mas agora, né, não tem mais como a gente caminhar por essa direção. Mas eu quero deixar claro que eu te perdoo. E eu falei para ele, o perdão não significa o regresso, claro, né? Significa que eu vou seguir a minha vida, eu quero seguir a minha vida em paz, eu quero ir embora, eu quero me libertar de tudo isso aqui. Eu não quero criar nenhum tipo de ressentimento, eu não quero viver com essa amargura, porque doeu demais. E eu sabia que se eu potencializasse aquilo, cara, ia se transformar em algo muito ruim. Então eu queria ir embora sem nada daquilo. E, Carol, se você hoje estivesse com mulheres que passam por essa situação, ou que passaram por essa situação, mas elas não têm a mesma possibilidade de lançar um livro, de estar no podcast, o que você falaria para esta mulher hoje, que passou ou que passa por uma situação, às vezes, de indecisão, de dúvida, ou desta dor? Olha, primeiro eu digo que eu entendo porque eu passei, né? E eu sei que não é algo fácil. As pessoas acham que é simplesmente, tá passando por essa situação, sai. Não é assim, né? O que eu digo que é importante olhar para dentro de si, né? Porque se eu tivesse, durante esse processo, porque eu passei quando eu me separei do meu ex-marido, eu passei um ano que eu achei que foi um processo de cura. Mas não, foi um processo de cura fraudulento, né? Porque eu não olhei para dentro de mim. Eu não reconhecia a Carol. Eu sempre procurei reconhecer a Carol através do outro. Então, eu achava que entrando dentro daquela nova história que eu tinha criado, eu me reconheceria. Né? Então, muitas mulheres hoje, elas permanecem em situações porque elas se reconhecem através do outro. Enquanto elas não olharem para dentro de si e se reconhecerem enquanto elas mesmas, nada vai mudar. E existe sim, dá para você tomar essa decisão de você ter uma atitude de sair do local da dor, mas você precisa olhar para dentro de si. Entender aquilo que você não admite, aquilo que você não quer de fato mais. Né? Sim. Agora, se enxergar através da lente do outro, isso é algo que faz com que você fique no mesmo lugar e não tente algo novo. Para não repetir ciclos, Exatamente. né? Porque a chance de repetir ciclos é muito grande quando a mulher está fragilizada. Exato. Carol, por incrível que pareça, acabou o nosso tempo. Acabou. Eu falei para você, né? Vai saem muitas coisas, muitas histórias, acaba fluindo, né? Tanto que a sua história deu um livro, realmente, exatamente, né? É a famosa frase, você pode escrever um livro, e ela plantou uma árvore também. Exato, plantei uma árvore lá na Amazônia, tá? E assim, gente, eu sei que acabou o tempo, cara, mas a única coisa que eu quero deixar, que a gente não vai conseguir falar sobre isso, a gente vai ter uma próxima oportunidade, é que tudo isso aconteceu. Tudo. Mas eu coloco uma frase no meu livro que fala assim, o amor habita em mim e eu confiarei. O que eu quero dizer com essa frase? Eu confio que o amor ele está dentro de mim. Pode acontecer o que for. Pode qualquer situação vir, adversa, as piores situações. Eu não vou deixar de carregar dentro de mim esse amor. E é esse amor que eu quero
plantar no mundo. Porque a mudança que eu espero no mundo, ela começa dentro de mim. E se eu deixar com que algo ruim seja a razão da minha vida, cara, o amor, ele não de nada vale. Então, eu permaneço tendo amor e emanando esse amor, independente de quem me feriu. E quando eu falo de perdão, eu falo que o perdão, ele é independente, ele não tem a ver com o outro, ele tem a ver comigo. Eu quis voltar a ter paz. Quando eu decidi perdoar, eu falei, cara, eu quero voltar a ter a minha paz. Isso mudou a minha vida e trouxe aqui esse filho. Muito obrigada, Obrigada, Carol. Muito, 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 muito obrigada, muito viu? feliz, muito feliz. Que bom, que bom. Muito obrigada. Beijo.